rato borrachudo, pega ele. Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um Ratinho Talk Show. Ó, o conteúdo de hoje, aproveita que o cara é brabo, o cara vai ensinar muita coisa. Eu, com certeza, vou aprender muita coisa aqui hoje. E, mano, é um convidado que eu sempre quis tocar ideia. Ele sabe disso, que é o Breno Masi. E, mano, eu tive a sorte dele estar aqui no Brasil. E eu falei, mano, vambora lá gravar? Ele aceitou de prontidão. Muito obrigado pelo convite, meu querido. E você sabe que eu sempre quis gravar alguma coisa contigo. Que bom, fico feliz. A gente teve um papo muito legal uma vez numa live e a galera adorou. Ah, foi lá no Flow, né, que a gente bateu papo? Não, teve o papo do Flow, mas antes disso, teve uma live que você colou minha, mano. Você tava fazendo a live, eu mandei mensagem, eu entrei ao vivo lá, a gente bateu papo, mostrei os áudios. Isso daí. Não, foi muito da hora aquilo dali. Inclusive, a gente combinou uma viagem naquela vez e aí a gente tem que fazer. Aquilo ali, com oportunidade, a gente vai fazer aquela viagem. A gente tem que ir pra China. Isso aí. A gente montar um iPhone só com peça achada lá, cara. Isso aí a gente vai fazer. Cara, eu tenho muita vontade de fazer isso. Não é brincadeira. Mas, pessoal, antes de começar essa conversa incrível que eu vou ter com esse convidado, eu gostaria de falar do nosso patrocinador, que é o Escorrega o Preço. Vamos lá, já começa brincando que o Escorrega o Preço é de graça. Você não paga nada pra usar, não tem pegadinha, não tem nada. E o que o Escorrega o Preço é? Você economiza comprando qualquer coisa na internet. A gente tem vários produtos no nosso catálogo e a gente tem a nossa extensão que ajuda você a economizar e ajuda na melhor hora também de comprar. Exemplo, você tem a sua extensão lá instalada do Escorrega o Preço. Entrou no site e viu que aquele produto está mais barato em 6 meses, pode ser a hora de estar comprando ele, é uma grande oportunidade. Ou se você quiser esperar e tiver muito caro, você pode estar esperando o melhor preço também. Também tem o roletador de cupom, que quando você chega no final do carrinho e não tem nenhum cupom, você simplesmente aperta o botão e vai ser feliz que o Escorrega o Preço vai achar um cupom de desconto para você. Tem também os nossos grupos de WhatsApp e Telegram, onde a gente tem uma curadoria que posta diariamente várias promoções de vários produtos. Beleza? Vai no Escorrega o Preço, é de graça. Se você não gostar, pode desinstalar e ser feliz também. Valeu? E UBTV, o nosso Ratinho Talk Show foi transmitido semana passada na UBTV. E assim que acabar esse episódio aqui, você vai ver o da próxima semana. Então, corre lá, é 100% de graça também o app. Tem um QR Code aí. E também, ó, pra eu não esquecer, tem na Samsung Channel, LGTV, oh meu Deus, deu um branco aqui agora. LGTV, tem na Pluto TV, tem na Smart TV, tem na Fire TV, daqui a pouco tá nem na Lua TV, tá em tudo quanto é canto, não dá malinho, UBTV, bota aí, vai fazer um arroz com feijão que vai ser legal, beleza? Recado dado, mano. Você sabe que eu pago o maior pau pra você, né? Mano, sério mesmo. Não, sério, porque eu acho que você tem uma história, assim, de vida muito legal. Eu queria que você falasse, com certeza a gente vai falar do iPhone que você desbloqueou. Não tem como, mas eu queria perguntar se você sempre foi uma pessoa curiosa assim mesmo, mano. Sempre. Desde moleque, minha mãe fala que eu era o terror lá em casa, que eu desmontava tudo, desde torradeira, micro-ondas. Ganhava os carrinhos quebrava, desmontava? Não, eu nem esperava quebrar. Assim, eu queria ver como funcionava, carrinho a pilha. Eu lembro como se fosse hoje que cara, eu tô muito velho, né? Eu tô quarentão já. Eu ganhei um carrinho que você colocava tipo uma mangueirinha assim, e você rodava a bombinha, e depois de um tempo ele pegava e saía correndo. Eu queria entender como que ele funcionava. Você não tinha que dar fricção, nada. Desmontei o carrinho inteiro, devia ter uns 10, 11 anos. Nunca mais consegui montar. Minha mãe ficou fula da vida, tadinha. Porque não tinha grana, né? E tinha gasto um maior dinheirão pra me dar o presente de Natal. E eu desmontei em 2 dias, assim. Então, sempre fui curioso, sempre fui autodidata. Então, a parte dos computadores me ajudou muito a achar conteúdo. E até hoje, assim, eu sou um cara que gosto de aprender em fórum, rede, cara, internet, o YouTube hoje em dia nem se fala, né? E tudo quanto esses conteúdos hoje em dia sob demanda que são muito bons, cara. Mas curioso pra caramba. Mas assim. você trabalhou em alguma coisa vendo rede, tipo... Cara, nossa. Mercado de trabalho antes de ir para a Europa, porque eu sei que você foi para a Europa. Nossa, cara, fiz tanta coisa. Sim, eu comecei super novo, né? Primeiro na escola,
mexendo com computadores na escola, ajudava a escola na laboratório de informática antigamente, né? Que não tinha muita coisa assim. Então, a gente tá falando lá da década de 90 mais ou menos, 90 e pouquinho. Então, cada escola tinha lá, eu acho, uns 6 computadores, 7 computadores e tinha uma redezinha. E eu, para ser bolsista, comecei fazendo trabalho voluntário lá na escola, né, em troca da bolsa, e ficava mexendo com a parte de redes. Depois de um tempo, eu fui trabalhar para ser micreiro, montar computador mesmo. Quando começou o boom dos computadores pessoais, né, basicamente você tinha lá algumas marcas, HP, Compaq, IBM vendendo nesses computadores, mas não era acessível, era muito caro, muito caro. Os Compaq empresário da vida era caro demais, mano. Vendia no supermercado, no carnezinho. No Extra, isso, você dividia lá em 24, 36 meses para comprar, e daí minha mãe, né, e a minha tia tinha um amigo em comum que tinha uma lojinha de computador ali no Jardins, em São Paulo, na Pamplona, eu acho que era isso, Alameda, ou na Lorena ou na Pamplona, chamava Computer Point. E ele falou, cara, vem trampar aí, vem estagiar. E pra mim, eu queria porque eu não tinha computador em casa. Então era uma forma de eu estar perto dos computadores. Daí comecei a montar um computador, né? Era micreirão lá, montava os computadores. E era qual computador? Pentium 3, KC2500? Nada, era antes PC100, PC100, PC100? Nossa, então pegou X86. Pegou comecinho. Ó, pra você ter uma ideia, os primeiros computadores que eu montei, eu instalava o Windows 3.11 com disquete, 12 disquetezinhos, você ia lá devagarinho. O 13º era impressora. Impressora. Eu era micreiro também, mano. Eu não cheguei a pegar o 3.11, eu cheguei a instalar 3.11 pra mim, pra ver como é que era, mas eu peguei 95 pra cima. Então, não, ó, peguei 95, depois eu peguei o ME, o Merit Edition, daí depois XP, mas fiquei nessa de micreiro lá, e daí comecei a ver que a galera vendia os computadores e não entendiam nada. E daí naquela época eu já era meio agilizado, daí já comecei a fazer assim, quando eu ia entregar o computador na casa, né, que eu montava lá no escritório e até a casa instalar para as pessoas que compravam. Chegava lá para os senhores, para senhorinhas e tal, perguntava se sabia mexer ou não e já deixava um cartãozinho por fora para dar aula. Comecei a dar aula, ensinar como fazia instalação de modem, impressora, trocava modem. Naquela época, os modems que vinham não eram modems tão fortes, daí saiu aquele 56600 V90, lembra? Lembro, era o Lucent, tinha o Lucent, tinha o S Robótico. O S Robótico. Esse, o S Robótico era o mais top que tinha. Nossa, vendia pra caramba, daí eu ensinava, a galera ia lá, trocava. Eu comecei a fazer isso um tempo, até mexer com redes. Naquela época eu mexia com redes coaxial. Nossa, eu sou muito velho, cara. Que daí tinha uns terminalzinhos. Aí mexia com servidor também. Daí fui pra Novel. Daí... Cara, você trabalhou na Novel? Não trabalhei na Novel, trabalhei com Novel. Ah, tá. Com Novel pra caramba, cara. Época... Nossa, montava rede Novel pra caramba, assim. Tem que tomar cuidado com o palavrão, que eu falo muito palavrão. Aqui não dá nada, não. Aqui qualquer coisa a gente bota um cachorro latino. Cara, eu trabalhei muito tempo com rede, daí tirei certificação da Microsoft para Windows NT na época, fui um dos mais novos certificados no Brasil, lá eu tinha 16 para 17 anos. Daí, depois disso, decidi montar minha empresa de consultoria de informática. Então, daí eu comecei assim. Comecei sempre estudando, lendo, na época não era tanto internet, tinha mais livro, Novel mesmo, eu lembro, tinha umas bíblias assim de Novel gigante para eu passar nas certificações. Daí o Windows NT, mesma coisa, eu não lembro qual que era o nome da empresa. Era uma empresa que era a maior certificadora, que depois a Impacta comprou, não era da Impacta direto, a Impacta comprou eles depois, mas foi assim que eu comecei. Isso que ano? Putz, aí eu tenho que fazer conta. Porque para empreender nessa época tinha que ser visionário, ainda mais com computação. Mais que isso. Eu lembro que empreender nessa época era mais do que maluquice, ninguém aceitava. Eu lembro quando eu falei com meu pai que eu precisava ser emancipado para ter minha empresa, né? Porque tinha que ter acima de 18. Nossa, era menor ainda. Eu tinha 16 para 17. E meu pai achava uma loucura, e meu pai, né, meu pai era taxista, minha mãe vendedora de loja de shopping. O sonho de qualquer pai naquela época era... Na época, pelo menos nessa época eu peguei muito, que era para ser bem-sucedido, era concurso público ou CLT ali, carteira... Exato, advogado, engenheiro, essas coisas, né? Então, falando em montar negócio, arrepiava o cabelo, assim, meus pais ficavam malucos, falavam, você é tão inteligente, filho, faz um concurso. E eu tenho uma família muito forte em Brasília, né? Então carrega esse negócio de concurso público lá em Brasília, é muito forte. Pessoal, eu lembro como se fosse hoje, tem que estudar para passar no concurso do Banco do Brasil. Banco do Brasil, nossa, eu ouvi muito isso. Isso era, sabe, um futuro super promissor. Principalmente para uma família humilde como a minha. Então, ali era aquilo. Mas, cara, eu nunca... Para você ter uma ideia, eu fui tirar minha carteira de trabalho com quase
26 anos, 28 anos, que eu fui obrigado por causa de um investidor. Senão, nem carteira de trabalho eu teria tido, porque desde molequinho eu sempre fiz isso. Ou trabalhei numa forma informal lá, que eu tinha 16, então nem podia ser registrado, e daí depois já comecei a empreender e foi uma empresa atrás da outra. Então, a primeira empresa foi micreiro mesmo, então comecei eu a montar os meus computadores, dar aulinha, ensinar. Depois disso, eu comecei a pegar algumas pequenas agências de publicidade. Mas empresa com PJ mesmo? Não, nesse começo não. Daí, cara, só ia, montava os micros, comprava na Santa Efigênia e tal, não dava nota, dava um recibinho. Então, mas aí... e se for pensar assim, eu acho que eu também empreendi. Mas Porque o que acontece? No meu caso, a gente comprava as peças no edifício central lá no Rio. E que eu a Santa fazia Efigênia muito do Rio, isso, né? a Santa Efigênia do Rio. E eu fazia muito isso, eu montava os computadores pros outros que eu queria ter pra mim. E eu não tinha condições, cara. Quando eu fui ter condições mesmo, eu montei um computador sinistro. Placa-mãe DFI, você lembra disso? Olha, cara. Então, aí era top, eu sabia o que eu tava fazendo ali. O legal disso, que eu falo pra muita gente, né? A galera fala, mas empreender é difícil. Pra mim, o empreender é muito mais o espírito do que você ter lá o CNPJ e recolher os impostos. Principalmente no começo. Todo mundo fala muito de MVP, testar rápido, tudo. Quando eu era moleque, isso pra mim foi um experimento, foi um teste mesmo. Vamos ver se dá certo? Então comecei a montar os computadores, comecei a dar aula, vi que funcionava bem. Naquela época a gente recebia em cheque, né? Não tinha maquininha, não tinha essas coisas, não tinha Pix, nada. E eu vi que começou a ter um bom fluxo. Daí eu fui correr atrás pra montar de fato a minha empresa. Isso eu tinha 17 para 18 anos. Daí eu lembro que nessa época eu precisava fazer essa emancipação. E meu pai não tinha grana para emancipar. Então eu fiquei enrolando até eu conseguir fazer meus 18 anos, dia 10 de março. Daí, dia 10 de março, eu fundei minha primeira empresa. Que daí chamava na época Mase Online, né? Que tudo era online, né? Olha só que da hora, velho. Caraca, no dia do teu aniversário tu... Primeira coisa, antes de tirar a carta. Antes de tirar a carta. O pessoal, assim, desesperado pra tirar a carta. Eu tirei a minha carta com 20 anos, cara. 20 anos. Tá na veia mesmo. Cara, pra mim, a primeira coisa é criar um CNPJ. Fiz meu CNPJ, desmontei minha empresa. Essa empresinha fazia site. Naquela época que site cara, HTML puro, você recortava no Dreamweaver, você lembra? No Dreamweaver. Tinha uma galera que usava um flash ali. Só que o flash era pesado, a conexão... Pesado, mas bombava também. Bombava. Não, eu lembro que eu fazia uns elementos em flash, uns minigamezinhos, tudo. Mas fazia site, fazia automação para algumas empresinhas, assim. Então, lavanderia, padaria. Quando o pessoal tava começando a colocar computador nos estabelecimentos. E depois eu descobri um nicho muito legal que era de suporte remoto. Que usava um softwarezinho chamado PC Anywhere. Não sei se você lembra disso. Lembro. Que você fazia conexão remota e daí a gente conseguia arrumar o computador da galera. E essa empresa eu acabei vendendo ela depois. Eu acho que eu vendi com 21. Foi. Que daí foi quando eu fui pra Inglaterra. Depois de uns 2 anos, por isso, que eu tinha uma série de contratinhos com empresinhas pequenininhas, lavanderia, essas coisas. Daí eu tinha, do outro lado, o sistema de suporte, que daí prestava serviço para essas empresinhas. E tinha funcionário? Eu tinha 4 funcionários quando eu fiz isso. E daí quando a gente fala venda de empresa, né? Naquela época, cara, adiantamento do que eu ia ganhar. Me dá um Corcel aqui e tu fica com esse... Era um cadete. Pra falar a verdade, naquela época, era um cadetinho conversível que eu queria comprar na época. Então minha primeira empresa foi vendida num preço lá de um cadete conversível amarelo. Mas na hora que fui ver não dava pra comprar o cadete, mas deu uma graninha, então... Cara, mas isso é muito legal, velho. Porque, assim, eu te conheço, claro, de história de empresas que você vendeu por milhões... E, mano, mas a primeira empresa foi ali um cadetezinho, e bora pegar e bora pra Europa. Cara, foi isso. E daí eu inventei, né, cara? Na vida você sempre tem um amigo legal, né? Assim, que ele fala, não... Deixa eu te dar uma dica, cara. Pô, agora que você vendeu a empresa, eu não tenho recebido dicas boas, não vou mentir pra você. Vamos lá pra... Eles estavam na cabeça pra ir pra... Ai, cara, esqueci o nome da cidade. Eu acho que era Bournemouth, que é uma cidadezinha litorânea perto de Londres. Falou, cara, a gente vai pra lá. O dinheiro que a gente vai ganhar trabalhando lá no hotel, arrumando, vai ter um monte de gente no hotel, vai ser legal pra caramba. Você volta com uma grana, monta uma outra empresa, completa pra quitar seu carro lá, que eu queria comprar o bendito carro. Vai ser incrível, vai ser incrível. Cadete não, né? Não, eu queria, naquela época, era um Paliozinho ou um Corsinha, que eu já tava olhando pra comprar.
Daí ele falou, vamos, bora. Daí fui eu e o irmão dele, é o Rafa, o Henrique e eu, a gente catou o avião. Foi muito louco que ele comprou passagem naquela época. Até pra comprar passagem naquela época era difícil. Você precisava comprar através de uma agência. Daí a gente foi naquela STB. Você recebia um cartão, né? Cartão físico mesmo, era um negócio bonito, assim. Daí ele comprou no cartão de crédito do pai dele, sem contar pro pai. Nossa. Ele falou assim, depois a gente acerta com meu pai, fica tranquilo. E a gente catou e embarcou pra Londres. A gente chegou em Londres no dia 26 de dezembro, cara. E pra você ver como a gente tinha planejado bem a viagem, eles queriam trabalhar na praia pra curtir pra caramba. Dezembro, na Inglaterra, é frio pra dedéu. A gente chegou lá com uma das maiores nevascas da história de Londres. Praia? Que praia? A gente foi, tava tudo vazio, não tinha ninguém, os hotéis fechados, que era de temporada. Voltamos pra Londres e daí o que ia ser uma baita numa viagem, divertida, tudo, virou o que eu chamo de grande experiência de vida, porque eu já tinha, né, um certo, não reconhecimento de dinheiro, mas eu era empresário, tinha 3 funcionários, 4 funcionários, tinha mais um cara que trabalhava part-time lá comigo, daí eu fui pra Londres pra lavar prato, limpar chão, esfregar mictório. Cara, tem uma foto sua que eu vejo que você lá como vestido de taifeiro mesmo. Cara, tava... E com a panelinha. Mano, você foi pra ralar. E eu pesava 100 quilos 110 quilos naquela época. Então, meu peso. E eu tava... Mas sou bem mais baixo do que você, né? Mas eu sei o que é carregar esse peso aí. Então, mas foi gostoso, porque foi lá que eu aprendi a dar valor ao meu dinheiro, foi lá que eu aprendi a dar valor nos companheiros de trabalho, foi lá que eu aprendi que qualquer trabalho é mais do que digno e a gente tem super que respeitar, lá que eu vi como as pessoas, né, mais humildes sofrem pra caramba, não só por preconceito, mas o tratamento que a galera dá no restaurante. Fui maltratado, assim, absurdamente, não só pelo alguma galerinha que trabalhava lá no restaurante, mas pelo público em geral. Então eu voltei de longe com um negócio na cabeça, que é eu já nunca maltratei ninguém, mas assim, ninguém que está ao meu lado, ou prestando serviço pra mim, ou trabalhando comigo, tudo, cara, eu vou destratar, vou maltratar, porque eu passei na pele ali. Então, e pra mim o senso de equipe ali foi onde que eu aprendi. Quando eu era moleque, tava empreendendo, óbvio que você quer... Você se sente, né? Então dava ordem, não tava junto, tinha uma empresa pra dar manutenção em Santa Amaro. Pô, eu mandava lá o Stag, eu não ia. Depois que eu voltei de Londres, eu entendi que trabalhar em conjunto, você faz muito mais, você consegue ir muito mais longe, né? Eu até brinco que sozinho você vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Então mudou muito a minha cabeça depois dessa viagem. E também teve a vantagem de eu voltar com um telefone bloqueado, né? Que daí, cara, daí mudou a minha vida de verdade. Eu acho que, cara, você tem várias histórias, mas essa daí, meu amigo, por favor, conte. Não tô de sacanagem não, mano, porque assim, a gente gosta muito de tecnologia, eu gosto de tecnologia, você gosta de tecnologia, e o fato de fazer o que você fez pra época onde todo mundo aqui tava tentando fazer, e eu tenho assim a sensação de que o problema, não digo nem o problema, mas assim, o bafafá que você criou pra Apple... Não, foi gigante. Foi gigante. A gente tá falando hoje de uma das maiores empresas do mundo. Naquela época já era, né? Também uma das maiores empresas. Mas aí você voltou com o iPhonezinho, era o quê? G2? Não, eu não voltei com o iPhone, não. De Londres eu voltei... Não, voltou com Siemens. Eu voltei com o Siemens naquela época. Naquela época tava começando o GSM no Brasil. Uhum. Então, isso foi em 2001. Olha o tempo que eu fiquei desbloqueando o telefone sem ser iPhone. Eu fiquei de 2001 para 2002, né? Eu sou péssimo de data, mas até 2007 quando eu fiz o desbloqueio do iPhone. Então foram 5 a 6 anos desbloqueando outros tipos de telefone, por causa do GSM. Uma curiosidade, eu lembro do GSM quando chegou aqui, porque meu pai trabalhava com telecomunicações também. Mas o meu pai, ele trabalhava instalando telefone público. Legal. No Rio de Janeiro, aí depois começou a instalar telefone residencial e ele começou a entregar os primeiros telefones da Oi, que era com cartão. Sim. Quando ele falou que o telefone tinha cartão, eu pensava que você botava um cartão telefônico dentro do telefone. Mas não, era um chipzinho e aquilo ali, porque a tecnologia anterior era CDMA. Exato. Que daí você tinha que ir até a operadora, cadastrar o número de série. Que é praticamente o iPhone 14 usa hoje. É mais ou menos isso, só que a tecnologia que hoje eles falam é o Virtual SIM, né? Sim. Então você consegue transferir, consegue fazer algumas coisas. Naquela época, essa tecnologia não existia, mas basicamente o que era? Número de série cadastrado lá na operadora e ele fazia o match disso e conseguia te gerar o sinal. Então, por isso que tinha o legal do GSM da clonagem, isso. E pronto. Botava.
E o chip é mais seguro para clonagem, entre outras coisas, porque os CDMAs na época clonavam muito, né? Eu lembro que tinha um mito, não vai muito perto de aeroporto, que o pessoal fica com a antena captando sinal, e daí clona seu telefone e tudo. Mas nessa época, eu voltei com esse Siemens e eu cheguei no Brasil, tinha acabado de chegar a TIM em São Paulo. Tinha acabado. Eu acho que era a primeira concessão foi TIM aqui em São Paulo, depois Oi no Rio, Telemig celular em Minas. E quando eu cheguei em São Paulo, fui correndo para comprar um chip da Oi, colocar no telefone e eu vi que o telefone não funcionava. E daí eu fiquei encafifado, cara. Eu sempre fui fução. Não tem explicação, né? Não. Calma aí. Olhei, mesmo hardware, mesma rede, GSM, por que não tá funcionando? Deve ter alguma coisa de software aí. Porque era a mesma frequência, né? Eu falei, cara, é software. Comecei a fuçar na internet, comecei a pesquisar, vi que existia o desbloqueio, né? Que era para você conseguir fazer com que aquele celular aceitasse outros chips, desbloqueei o Siemens. Na hora que eu desbloqueei o Siemens, eu falei... E daí eu acho que aí é a grande diferença de pessoas comuns e empreendedores. Eu já enxerguei um grande negócio ali. Eu falei, cara, eu, quebrado, ferrado, sem grana, voltei do exterior com um celular... Porque era diferente, era um telefone que aceitava toques diferentes. Imagina a quantidade de Patricinha, Mauricinho, gente com grana em São Paulo. Polifônico que bombava, né? Exato, toque polifônico, depois os MP3zinhos, tudo. Eu pensei na hora, falei, cara, como tem gente que viaja e essa galera vai voltar. E eu tinha acesso já a alguma galera com grana. Comecei, divulguei em faculdades, daí fui na FAP, Mackenzie, fui em todas as faculdades, coloquei lá uns papeizinhos no mural falando que eu desbloqueava telefone. Daí eu lembro até as frases assim... Viajou, traga um iPhone diferente, traga um telefone diferente que eu faço funcionar pra você. Daí colocava o meu número de Nextel na época. E daí eu comecei a desbloquear telefone. Desbloqueei, cara, muito Siemens, muito Nokia, muito Motorola, Trell, BlackBerry, HTC pra caramba. E daí o mercado de smartphone começou a ficar cada vez mais robusto, né? Maior. Então as empresas começaram a crescer mais. E eu ganhava um bom dinheiro desbloqueando, porque só tinha eu. Então quem vinha... Tinha muito brasileiro trabalhando no Japão, que mandava uns telefones legais do Japão, os Vodafones, uns Docomos. Aí eu conseguia desbloquear, a família que ficava feliz, eu também, porque eu ganhava dinheiro. Mas pra mim o principal ponto ali, que foi disruptou completamente, foi quando a Oi lançou aquela campanha Bloqueio Não sei se você lembra, que chamam assim, Bloqueio Não e tal, que até então todo mundo achava que o desbloqueio ele era meio que legal, e não era legal, era igual, e nessa mesma época tinha saído também os carros, a conversão de gasolina para álcool, lembra? Uhum. Que você podia mudar o chipzinho, transformar para flex, e eu falava isso, celular é igual seu carro. Foi a época do GNV também. Isso, a conversão do gás natural. Você pode usar o combustível que for melhor. Você pode usar a operadora que for melhor para você. Porque você comprou o hardware, é teu. Então eu fazia o desbloqueio, mas sempre ficava aquela linha cinza. Quando a Oi lançou essa campanha, de um lado eu perdi, né, bastante cliente, porque os telefones da Oi começaram a vir desbloqueados. Mas pelo outro lado foi ótimo, porque ficou atestado que o bloqueio era um método não só legal, mas que direito de qualquer consumidor. Então daí as operadoras pararam de mandar o telefone bloqueado, e foi nessa época que daí teve o iPhone. Porque... Mas assim, antes da gente entrar no iPhone, cara, com certeza... Era HTC, a gente não via vendendo oficialmente aqui no Brasil. Não, era Mercado Livre, que a galera comprava. Os Vodafone brabíssimo também, com câmera. Não via. Eu via muito celular aqui da câmera galera 3.2 megapixels, né? Mas assim, o celular não funcionava, só tirava foto e tal. Isso pra 2005, celular que tirava foto era um negócio absurdo. Sony Ericsson, aquela linha Walkman, cara. Eu lembro que começou uma enxurrada no Paraguai, daí vinha pro Brasil via Mercado Livre. E ninguém conseguia fazer funcionar. E a gente conseguiu fazer. Mas nessa época você tava assim, estourando a abraçada, desbloqueando o celular? Muito. Fazendo a grana. Já tinha comprado o Palio, então? Já. Assim, óbvio que eu não tinha comprado apartamento ainda, né? Mas estava com o meu carro. Cara, bancava a minha casa, ajudava meus pais e minha mãe pra caramba. Dava pra fazer um dinheiro, que era um dinheiro inexplicável, que as pessoas falavam, tá fazendo alguma coisa errada. Basicamente o que eu brinco... Tá fazendo alguma coisa errada. Cara, eu tinha muito isso. A vizinhança... A desgraça. Você não podia aparecer com um carro maneiro da noite pro dia? Pra mim era o pior ainda. Porque o que acontecia? Eu recebia a galera na porta da minha casa. Vixe, então eu morava Exato, era isso. Mas eu morava num predinho. Não, mas tem isso mesmo. Eu morava num predinho de 4 andares, sem elevador, sem nada. Então o pessoal tocava a campainha, enfiava o cabeção pela janela. Oi, Breno, eu trouxe o celular. Descia.
pegava o celular e deixava a galera na rua, velho. Subia, desbloqueava, descia e recebia o dinheiro. O pessoal achava que eu vendia droga no começo. Caraca, Daí drive-thru de desbloqueio. Drive-thru, até depois de eu montar escritório ali na Paulista e tal, mas no começo era assim. E, cara, eu ganhava uma graninha boa ali fazendo isso. Tanto é que eu parei de fazer as outras empresas, porque eu fazia isso, tinha uma margem de lucro muito boa. E naquela época, eu e o Paulinho, que me ajudou, meu sócio ali para desbloquear o iPhone também, cara, a gente era muito ninja em desbloquear os telefones, assim. A gente conseguia fazer vários. Então, a gente abocanhou o mercado de São Paulo quase que inteiro, porque daí eu ia nas lojas da TIM, claro, que tinha aqui em São Paulo, e falava para os vendedores, não pede sua venda não se seu cliente chegar aqui com o telefone bloqueado. Se for Nokia, você me liga, a gente desbloqueia pelo telefone, depois você me paga. Se for físico, você me liga, eu venho aqui num determinado horário do dia e desbloqueio. Daí dava, como se fossem afiliados, uma graninha pros vendedores. Então, naquela época, dava R$10 para cada telefone que eles me indicavam. Cara, eu fazia um volume muito legal, assim, não posso reclamar, não. Aí, meu amigo, aí veio o Steve Jobs, Daí... né? E o Steve Jobs cagou pra campanha bloqueio, não. Não. Mais do que isso. É bem a cara dele, né? Ele cagou pra... Não, meu celular vai ser bloqueado e... Mano... Tô nem aí. Tô nem aí, meu parceiro. Mas o lance do bloqueio do iPhone foi muito... custo de P&D mesmo, né? Porque naquela época a Apple tinha acabado de... O Steve Jobs tinha voltado, tinha lançado o iPod, tinha dado uma limpa na linha, né, de produtos. A Apple tava voltando a crescer, voltando a estar no holofote, os iMacs coloridinhos vendendo super bem. E todo mundo falava... Jogou fora o Newton, jogou fora um monte de coisa. Tudo, né? Ele simplificou bastante a linha, não é igual hoje, né? Que tem 8 milhões de produtos da Apple. E naquela época, muito se falava de um possível telefone da Apple, né? A Apple vai lançar um telefone, até provoco vocês a escrever assim, Apple Phone 2006, para vocês verem as barbaridades que a galera achava que ia ser o iPhone naquela época. Então, vou procurar depois. Tinha tecladinho, tinha um negócio de flip, era um negócio bizarro. Eu lembro até hoje que tinha um que parecia uma bolacha com o logo da Apple e um teclado numérico, assim, por fora. Tá? E o que aconteceu é que a Apple fechou uma parceria com a Singular na época, a Singular/AT&T, que era a operadora, porque eles iam fazer o desenvolvimento junto, ia pagar o custo de desenvolvimento, iam instalar mais antenas de telefonia celular, porque lá nos Estados Unidos o sinal não é muito bom até hoje, para garantir o bom funcionamento, e para isso a Apple deixaria os 3 primeiros anos de iPhone, né? Então ninguém nem sabia se ia ser 3 novos modelos, mas 3 primeiros anos de iPhone, exclusivo para AT&T. Mas até hoje eles vendem celular bloqueado, não vendem? Não é bloqueado. É assim, você vai comprar ele na Best Buy, vinculado a uma operadora, daí ele é bloqueado. Na Apple, todos eles são desbloqueados. Sim, mas eles têm conversão de bloqueado. Tem uma conversão de bloqueio, que geralmente são telefones que têm um pouquinho de desconto da operadora. Então tem alguns brasileiros que erram. Eles chegam lá na Best Buy e vê, tá $120 mais barato. Ele compra na Best Buy, chega no Brasil e não funciona, porque ele tá bloqueado. E tem solução para esses? Daí você tem que ligar, se for Sprint, não, que eles não quebram o contrato. Se for qualquer outra operadora, AT&T, T-Mobile, eles fazem. Não sabia, mas vamos falar depois disso daí pra ver se tem solução pra esse celular ou não. Eu acho que você não mexe mais com isso, né? Não, faz isso, desde 2008 pra 2009, não encosto mais no telefone pra fazer nenhum tipo de desbloqueio ou customização, por causa de uns acordos que eu tenho. Jailbreak, nada. Nenhum meu. Pode pegar o meu aí, nada. A gente fazia isso, cara, por exemplo, quando tinha uma certa necessidade de consumir um conteúdo, certo conteúdo. Só que o conteúdo, ele tá muito na nossa porta, na nossa cara, e por um valor muito acessível também. Sim. E às vezes, na maioria das vezes, de graça, que não tem necessidade mais, entendeu? O lance do jailbreak até, eu acho que era mais do que isso, mais do que conteúdo. É que eu não lembro, não sei se você vai lembrar, Ratão, lá no começo, o iPhone não tinha nem copy and paste, você não conseguia copiar e colar as coisas. Não, era horrível. Então, você instalava, fazia o jailbreak, um installer para colocar esse tweak, que eu e o Paulinho a gente desenvolveu também um. Você não conseguia customizar e traduzir seu telefone. Você conseguia mudar lá e colocar o login da operadora no negócio de sinal. Então, a gente usava
usava também a Jailbreak para fazer esse tipo de customização e principalmente instalar aplicativos no primeiro iPhone que não existia. Então, depois do Cydia, depois do installer, que a Apple realmente, óbvio que ela já devia ter planejado colocar uma loja, mas eu não tenho dúvida nenhuma que tanto o desbloqueio quanto o Jailbreak acelerou muito os planos da Apple. E logo no iPhone 3 aí já veio com a loja de aplicativos que daí mudou completamente o mundo. Entendi. Mas aí, loucura, recapitulando, você botou a mão no primeiro iPhone quando? Um dia depois do lançamento. O Steve Jobs apresentou o iPhone, se não me engano, no dia 9 de janeiro, numa Macworld. Daí ele subiu no palco, fez uma baita bagunça, fez aquele keynote ele fazia icônico. Um show. Ele fazia um show. Quem nunca viu esse keynote, né, essa apresentação do Steve Jobs, recomendo. Macworld 2007, lá pra ver ele apresentando o iPhone. Todo mundo ficou enlouquecido. O único iPhone apresentado naquele dia, tinha um na mão do Steve Jobs e depois ele colocou numa redoma de vidro, ninguém podia encostar. Então tem umas fotos legais aí na internet. Tem até um videozinho curto lá no meu canal mostrando esse iPhone. E daí ele começou a vender, não lembro se no dia 14 ou 17 de julho, 6 meses depois. E daí eu tive uma sorte absurda, que eu tenho um médico que fez a minha cirurgia bariátrica, que ele era viciado em Trell, que era como se fosse um palm top com um celular. E ele estava em Nova York e ele me ligou de lá, naquela época não existia WhatsApp, nada, né? Então ele me ligou e falou: Brenão, pô, tô aqui em Nova York, uma loucura na Apple, todo mundo falando um tal iPhone, posso comprar? Você desbloqueia pra mim? Daí eu, no meu ímpeto, né, a petulância que eu tinha já naquela época, desbloqueado, né? Meu mano. Virei pra ele e falei assim: doutor, já teve algum telefone que eu não desbloqueei pro senhor? Compra tranquilo e me traz. E daí ele comprou um pra ele, um pra esposa e um pra filha, na época. E ele comprou no dia do lançamento, pegou o avião à noite. No outro dia de manhã, o motorista dele passou lá em casa e deixou os 3 telefones pra mim, cara. E daí foi surreal, assim. Aí você viu a salsicha que tava na sua mão, né? Porque diferenciado perante aos outros telefones que tinha. Primeiro que tinha um problema gigantesco que a gente não tinha como abrir o telefone. Não sei se vocês vão lembrar, mas ele era basicamente... Ele é tipo um shell, assim, redondo. Isso, redondo, com a parte superior de alumínio, muito bonito. Ele tinha uma bundinha pretinha, só que ele era inteiro fechado. Parecia que era uma peça realmente única. Não tinha um parafuso, não tinha nada, não tinha uma borrachinha pra você desconectar. E eu lembro eu olhando o telefone a primeira vez, virei pro Paulinho e falei assim: cara, ferrou. Como a gente vai abrir isso? Como a gente vai... Porque pra fazer algum desbloqueio você precisava abrir. Tem uma técnica chamada Touch Point, que em determinados momentos você precisa usar ela. Você não consegue fazer alteração, adição de software, né? Normalmente, você faz como se fosse uma força bruta mesmo, né? Você faz lá um micro curto, alguma coisa. Um jumperzinho. Daí funciona. Então a gente precisava ter acesso a isso. E daí começou daí toda a nossa saga para desbloquear o telefone. Mas a gente conseguiu, eu acho que foi uma semana, 9 dias depois. Mas aí, com tentativa e erro, queimou algum? Cara, como é que foi? Basicamente, aquele negócio, ser autodidata é muito bom nesses momentos, porque basicamente a gente participava de vários fóruns de desbloqueio de telefone já, porque a gente vivia disso, eu e o Paulinho, né? Então, a gente começou a conversar nesses fóruns, esses fóruns já estavam super aquecidos desde janeiro, porque eu tinha falado em janeiro pro Paulinho, quando eu vi o iPhone, eu falei: Paulinho, a gente tem que manjar tudo desse telefone quando ele for lançado, cara. Isso vai mudar a nossa vida. Olha aqui e tal, com visão que eu tinha que ia dar certo. Mas naquela época eu não imaginei que eu ia ganhar tanto dinheiro. Eu imaginava que eu ia conseguir um emprego em algum lugar, ia ser reconhecido, sabe? Trabalhar na Apple, trabalhar numa operadora, né? Eu falava muito disso pro Paulinho. Mas o fato é que quando a gente recebeu o iPhone ali no segundo dia, a gente já tinha uma boa noção do que precisava ser feito para dar o primeiro passo. Que o primeiro passo do telefone era tentar ativar o telefone. Que a tela, até isso era bloqueado. Ele falou assim: conecte no iTunes para ativar. Você colocava no iTunes. Era que nem o iPod também. Exato. E daí você ia passando os passos ali para colocar seu Social Security Number, as suas informações para ele ativar uma conta na AT&T. Então a gente precisava fazer a primeira pedaço, que é burlar o sistema para não ativar nada e o telefone ficar ativo. A gente conseguiu fazer isso muito rápido ali, no primeiro dia, aí já teve o telefone ativado e a gente começou a ficar brincando no telefone, no Wi-Fi e trocando as mensagens no fórum. E daí no fórum, a gente tinha como se fosse um código de conduta, que a gente tinha um sorteio lá, todo mundo estava participando desse tópico fechado, falava quantos devices você tinha. E daí a gente meio que fez um sorteio. Quem tinha mais device testava mais, porque se queimasse
ele não seria prejudicado, quem tinha menos testava menos e todo mundo compartilhava os resultados dos testes. Então, a gente começou primeiro para ativação, daí deu tudo certo, depois a gente tentou fazer desbloqueio via software, todo mundo batendo muita cabeça, tem na época até hoje um dos maiores hackers, que é o GeoHot, ele que liderou esse grupo, ele é muito bom, ele é muito bom. GeoHot hoje em dia faz um sistema de inteligência autônoma open source, que é o OpenAI, cara, que é animal, assim, funciona tão bem ou melhor do que o sistema da Tesla, e você pode transformar qualquer carro em carro autônomo. Inclusive, o Elon Musk admira tanto ele que chamou ele quando ele comprou o Twitter para ajudar ele a otimizar os servidores, fazer as coisas. Então, assim, o GeoHot é um cara, fora de série. E ele estava liderando esse grupo. Ele tinha mais telefones na época, porque ele mora nos Estados Unidos. E ele começou a fazer o desbloqueio. E ele que foi o primeiro cara a falar assim, não dá para fazer via software. A gente tem que fazer via hardware. E daí a gente tinha uma vantagem, entre aspas, né? Que eu e o Paulinho, a gente estudou eletrônica. O Paulinho, muito nerd em eletrônica. E a gente fazia já muito touchpoint para desbloquear os Siemens. E daí, à noite ali, a gente foi fazer o primeiro test point no primeiro telefone. Ele acabou morrendo, virou um tijolinho, ali o primeiro. E daí, logo no segundo, a gente conseguiu fazer o desbloqueio. Daí, o GeoHot postou no fórum que tinha conseguido desbloquear. E depois de 10, 15 minutos, eu e o Paulinho tinha feito também. Então, a gente fala, né? Que a gente foi um dos primeiros a desbloquear o iPhone no mundo. O primeiro, certeza, no Brasil, porque daí virou aquela febre, aquela maluquice. E foi, cara, maluco, parecia gol do Brasil, assim, no final de Copa do Mundo. Aí você justificou lá pro seu médico, ó, um aqui, cara, veio com defeito. Não, pior que eu falei a verdade, eu falei assim, ó, cara, doutor, desculpa, não deu certo, 2 funcionaram. Ele, mas não deu certo por quê? Eu falei, não sei, eu acho que a gente queimou, vou tentar arrumar. Mas o legal cara, meu médico era tão ponta firme, assim, que ele nem chegou a me cobrar o telefone. E daí, esses 2 telefones eu fiz de graça, obviamente. Falei, não vou te cobrar, tal, por esse. E fiquei com esse telefone. E acho esse telefone, que o melhor pagamento foi o aprendizado. Não, sem dúvida nenhuma. E esse telefone, pra mim, virou um marco, porque a gente conseguiu recuperar ele voltou a funcionar depois de, 1 mês e pouco, que a gente conseguiu refazer a trilha que a gente tinha feito errado lá na estaçãozinha de solda e tal. Voltou a funcionar e até hoje eu tenho ele guardado comigo. Como um troféuzinho. Que da hora. Um troféu que foi o primeiro iPhone. Eu brinco que ele foi o primeiro iPhone desbloqueado, daí o Paulinho fica me sacaneando falando, não, porque não deu certo, mas foi o primeiro telefone que a gente realmente abriu e tentou. Ali. Foi lá o algoz para dar certo no nosso desbloqueio. E o louco foi como eu fiz pra contar pro mundo que eu tinha feito o desbloqueio, né? E daí acabei também, mais uma vez, usando as redes pra fazer isso, que tem um videozinho tosco, que eu gravei usando uma Cybershot, filmando assim o telefone, daí mostrando, olha, fiz o desbloqueio do iPhone, vou mostrar pra vocês, né? Daí, pra segurar a galera pra ver o vídeo, como eu faço, fiz o telefone, daí mostro o telefone assim, aberto, atrás, e naquele momento, o que eu faço? Eu não falo em nenhum momento, me liga, eu vou desbloquear pra você, nada. Eu só deixo o meu número aparecendo e o meu Nextel tocando, pra que as pessoas que quisessem pudessem me ligar pra desbloquear. Cara, daí depois disso, aquela época, o YouTube hoje já demora a processar o vídeo, naquela época demorava tipo 10 horas pra processar o vídeo. Quando o vídeo foi publicado, cara, meu telefone nunca mais parou de tocar. Foi um inferno. Parou de tocar. Um inferno positivo. Um inferno bom, né? Inferno bom ali, porque... Você lembra do preço que você cobrava no desbloqueio? Quanto é que era? Pode abrir pra gente? R$600 por telefone. Nossa, mano! R$600 se hoje R$600 já é grana... Imagina R$600 em 2007. Eu lembro que você tem uns potinhos com vários chips das operadoras gringas, né? Isso, tudo da AT&T. Porque o que acontecia? Como ele era um telefone bloqueado, dentro de cada telefone vinha o SIM card que você tinha que ativar na operadora. E o que eu comecei a fazer? Como eu e o Paulinho desbloqueava e não precisava daquele SIM card, depois, uns 4 meses a gente fazendo, a gente falou, cara, vamos começar a pedir pra galera? Vamos guardar, a gente faz uns quadros, a gente faz uma escultura, fechou. E a gente tem hoje, cara, centenas de milhares, assim, devo ter, cara, tem chip pra caramba. Tem chip, é muito chip. Pra caber, eu sei que tem um potinho aqui na sua casa, tem outro potinho, não sei o quê. E eu tenho um quadro que fica atrás, assim, do tamanho de uma TV de 60 polegadas com chipzinhos todos eles pregados. Então, vocês jogarem aí na internet
aparecer meu nome, vocês conseguem ver E é um muita pouquinho loucura porque dos chips. R$600 eu pagaria feliz, mano. Se eu Não. tivesse poder aquisitivo na época pra ter aquele iPhone, R$600 dava pra pagar pra ter ele funcionando. Exato. Entendeu? E era tão louco que, assim, Que ele foi vendendo oficialmente no Brasil depois de quando? 2 anos. Olha só, Foi mano. no 3GS. Foi no 3GS. E eu acho que eles só adiantaram porque essa parte de exclusividade da Apple, depois que o desbloqueio ficou, assim, globalmente conhecido, eles não cumpriram os 3 anos de contrato com a AT&T. Então, nos Estados Unidos, ficava, só que eles fizeram o lançamento do telefone em outros lugares do mundo muito mais rápido do que deveria ser feito. Queria o acordo, né? No ia ficar 3 anos nos Estados ali, Unidos e depois ia sair. No segundo ano eles já estavam na Europa, no terceiro ano já estavam no Brasil também, através da Claro e da Vivo. E qual foi o primeiro iPhone que efetivamente você realmente desbloqueou, assim? Que eu cobrei foi de um cara que até hoje é nota 1000, assim, chama Marcelo Nadolski, dono, vou fazer propaganda pra ele aqui, da Kart Blindagem. O Marcelo é apaixonado por tecnologia, apaixonado por iPhone. Ele, sabe aquelas pessoas que são um santo que aparece na tua vida? Uhum. Cara, foi ele, assim, ele foi o primeiro cara que me ligou. O segundo foi um outro cara legal também que posso até contar a história, mas o primeiro foi ele que me ligou. E eu lembro que, cara, a gente fez isso, era umas 10 horas da noite, o vídeo publicou 5, 6 da manhã, e ele começou a me ligar sem parar. E eu tava vários dias sem dormir, tava cansadão e tal. Debatendo o telefone, um cara muito empolgado. Você conseguiu desbloquear o telefone mesmo? Consegui. Cara, eu tenho 30 telefones aqui, 30 iPhones que eu dei. Tá bom. Ele, não, eu tô falando sério, eu tô tentando fazer, já queimei vários, não consigo, você pode me ajudar e tal. Eu falei, cara, calma, mais tarde eu te atendo. Ele falou, não, me dá seu endereço, eu vou levar aí, se você desbloquear, leva os outros, você vai ver. Deu, cara meio doido. Falei, tudo bem, tá bom. Passei meu endereço, fui trabalhar com o desbloqueio. Falei, chega aqui umas 11 horas da manhã, tal, que eu faço pra você. Ele chegou 9. Cara agoniado. Naquele... Eu gosto desse tipo de pessoa. Entusiasta pra caramba. Eu morava nessa época na Praça da Árvore e ele ali no Ipiranga. Então, cara, a empresa dele é no Ipiranga, né? Então ele passou na empresa, pegou o iPhone, levou lá, chegou, cara, tocou a campainha lá de casa. Na hora que tocou a campainha de casa, botei a cabeçona pra fora. Cara, naquela época, 2007, uma Cayenne lindíssima. Nossa. Desce ele com segurança. 2007 é aquela do instalado. Toca a campainha lá de casa. Eu desço pra pegar o telefone, daí ele me mostra, realmente ele tava com mais telefones, aí eu falei, cara, não vou deixar o cara com um monte de iPhone aqui fora, né? Falei, entra, e daí tinha como se fosse um hallzinho de entrada aqui antes das escadas. Daí ele entrou ali, daí ele se apresentou, cara, sou Marcelo, não sei o quê, obrigado, você consegue mesmo? Falei, consigo, daí mostrei o do meu médico, funcionando, ele pegou o telefone, ficou incrédulo, falou, posso ligar? Falei, pode ligar, daí ele pegou, ligou pro telefone dele, colocava a mão assim na cabeça, cara, como vocês conseguiram? Daí eu falei, a gente tá tentando já tem alguns dias, ele, não, mas é que eu tô com um laboratório, eu tô com osciloscópio, eu tenho estação de solda, eu tenho não sei o que e tal. Como vocês fizeram? Eu falei, cara, fiz aqui em cima com no nada. Meu quarto. No meu quarto. com um ferro de solda da grossura do meu dedo. Não, eu lembro que o nosso test point foi feito com uma agulha de costura com um fiozinho encostado na blindagem, Isso assim. É louco, e dele, cara, não, mas não é possível, vocês fizeram. Eu falei, não, eu fiz. Ele, não, mas calma. Daí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos subir. E lá em casa a gente conversa. Daí ele subiu, entrou em casa, ele viu que era uma casa extremamente simples, humilde, né? Então, cara, casa super humilde mesmo. Ele pegou, começou a olhar e falou, cara, não é possível que vocês conseguiram desbloquear aqui. Eu falei, não é. Dele, cara, posso ver onde vocês desbloquearam? Daí eu fiquei meio assim, que era meu quarto, né? Daí ele falou, não, eu preciso muito ver. Eu falei, lógico, vai. Deixei ele entrar, ele viu ali. Na hora que ele saiu do meu quarto, eu falei, o negócio é o seguinte, se você desbloquear meu telefone mesmo, sua vida vai mudar. Eu falei, como assim? Rapaz, eu tô atrás de alguém que vai falar isso pra mim ainda, hein? Sua vida vai mudar, porque eu conheço muita gente. Esse telefone, cara, é o frisson, não sei o quê. Vou te ajudar. Daí ele falou, quanto você vai me cobrar pelo telefone? Daí eu falei, cara, ainda não sei. Ele, não, fala um preço e tal. Daí eu fiz uma conta que eu tinha comprado pra gente desbloquear. Eu tentei fazer com o Hackintosh primeiro, a gente não conseguiu. Daí eu comprei um MacBook na época. E pra comprar um MacBook eu tive que juntar um monte de cartão de crédito, todo o dinheiro que eu tinha, pegar dinheiro emprestado da minha esposa, que hoje é minha esposa, mas naquela época era minha namorada. A gente pegou o dinheiro que ela ia pagar a faculdade pra comprar o MacBook. Daí eu fiz uma conta, falei, quantos telefones você vai me trazer? Ele, vou te trazer 30. E naquela época o MacBook era muito caro. Que daí foi na hora que eu cheguei no número de R$600 cada um. Eu falei, R$600. Ele falou, fechado. Pode fazer esse, se funcionar esse, eu trago todos os telefones depois. Eu falei, combinado então.
comecei a fazer o telefone, liguei pra ele, falei que tava pronto, ele foi pegar e ele, cara, não me levou 60, eu acho que ele me levou uns 100 telefones que ele tinha. Nossa, mas por que ele trouxe esse caminhão? Porque, Tombou do cara, caminhão? porque ele é um doido apaixonado por tecnologia e ele tava com um monte Mas de ele telefone. tava vendendo, ele foi revender? Não, era de amigo, porque ele tem a blindadora daqui ele fazia, é agrado pra cliente, os caras com muita grana, então assim... Ele dá o iPhone pra um amigo? Que isso, o cara é brabo mesmo. Hoje em dia a gente paga um jantar, os caras que tem muito dinheiro faz isso, entendeu? Não sei se você já viu os Faça a blindagem e ganhe um iPhone. o último leilão do Neymar, o Bruno Avelar lá tirou o Rolecão e deu de presente o Rolex. Esses caras que têm muito dinheiro faz isso, entendeu? E o Marcelo tinha muito contato, até hoje ele tem, cara, com a galera com mais grana do Brasil, entendeu? Justo. Então, assim, e lá o que eu acho que aconteceu? Como o Marcelo sempre foi um cara que, na época, até hoje, né? Lá a Kart mexe com os maiores carros, ele fazia tudo pra carro, ele manjava muito tecnologia, ele sempre foi muito reconhecido, né? Como um apaixonado pela Apple. Todo mundo que comprou meio que mandou pra ele, porque ele falou, não, eu tô tentando desbloquear, quando eu conseguir desbloquear, eu desbloqueio pra vocês. Só que ele fazia de graça, né? Porque era brother da galera. E então ele ficou com um monte de telefone lá. E daí na hora que ele começou, e ele viu que eu desbloqueava, ele pegou e avisou pra galera, tem esse menino, é um menino que tá precisando de uma ajuda e tal, ele cobra R$600, vocês topam? Cara, todo mundo topou. Todo mundo topou. E daí, eu desbloqueei, cara, só pro Marcelo, assim, vários telefones, e o mais legal é que o Marcelo, ele fazia questão que eu falasse com as pessoas também, para que eu ficasse conhecido e ficasse com mérito, né? Ele podia muito bem ter pego tudo, ter falado, não, eu que desbloqueei, não sei o que, tal, e ficar... Cara, ele fazia questão. Então, ele me apresentou, cara, pessoas fantásticas. Tipo, ele tem uma blindadora aqui em São Paulo. Tem. E, cara, ele me apresentou a Hebe, me apresentou, cara... Faustão, uma galera, assim, e daí eu comecei a desbloquear de todo mundo, e nessa época, foi outra coisa também, mérito do Marcelão, o meu nome, que enquanto eu tava desbloqueando, ele tava lá em casa, tocou meu telefone, era o pessoal do Estadão, querendo uma entrevista, como eu tinha conseguido fazer, que eles tinham visto o vídeo no YouTube, e que, cara, como assim, um brasileiro, tal. Daí, na hora eu lembro, cara, eu tava dando entrevista, eu tampei assim, falei assim, cara, eles estão perguntando o meu nome. Eu não quero dar o meu nome, né? Porque eu fiquei com medo. Daí ele... Fala que é McMazi. Ele que me deu o meu nome, hacker. Deu, Breno McMazi e tal. E hoje, até hoje, eu uso na rede social, YouTube, tudo. @McMazi, aí quem quiser me achar. Mas foi assim que nasceu o desbloqueio do iPhone, cara. Eu com o Paulinho. E daí, depois disso, nossa vida mudou completamente. Aí vocês foram... Tinha a empresa, né? Isso. Deram um up na empresa. Não, dá um baita de um up. Porque a gente saiu de um apartamento que fazia as coisas ali para um escritório na Avenida Paulista, com toda a estrutura, com secretário, que daí o Marcelo ajudou a gente a montar isso. O Marcelo tinha lá uns imóveis, falou, pode ir para esse imóvel, não sei o quê. Daí a gente montou vários escritórios para coleta de telefone e começamos a desbloquear em escala surreal, assim, surreal. Aí depois foi pro segundo iPhone, né? Isso, que daí o segundo iPhone foi engraçado, que foi a melhor e pior coisa que aconteceu na minha vida, que foi a primeira vez que eu recebi, assim, muitos hates, cancelamentos, tudo, porque o iPhone 3G, o Steve Jobs subiu no palco lá com muita certeza que ele era muito seguro. E ele falava que ele queria ver hackers, tipo Geohot, não sei o que, conseguir desbloquear o telefone, que era o telefone mais seguro que a Apple tinha feito, patatá. E a gente fez o mesmo esquema. Naquela época, cara, como a gente vai conseguir comprar o telefone, eu preciso estar aqui com o telefone no dia seguinte. Hoje em dia, como a gente faz para um unboxing, naquela época eu fazia para ter o telefone rápido. A gente conseguiu ter o telefone no dia seguinte, e eu e o Paulinho, a gente, de cara, já tava com uma estratégia diferente de fazer o desbloqueio. Como o Steve Jobs estava falando que ele ia ser muito seguro, a gente decidiu usar uma película para desbloquear ele, que já era uma película que a gente usava para fazer outros desbloqueios lá atrás, tipo Vodafone. Como assim película? Você juntava, era uma película junto com chip. E essa películazinha, ela tinha um microcontrolador. Que no microcontrolador, ele simulava que era o chip da AT&T. Ele passava para o celular, o que acontece? Como que é feito o SIM-Lock? O SIM-Lock, né, que é esse, para bloquear o SIM card, o sistema entende, esse telefone aceita qualquer SIM. Ou então esse iPhone só aceita o SIM 102.31.4, que era o AT&T na época, se eu não me engano, se eu não tiver fraco da memória. Então a gente pegava essa película, fazia um sanduichinho no chip, e ele simulava que era um chip da AT&T, mas na verdade ele autenticava na rede da Claro, da Vivo, da Oi, da TIM, e funcionou o desbloqueio. Então a gente conseguiu fazer um desbloqueio
muito rápido. Muito rápido. Fez o desbloqueio sanduíche ali, lá. Daí colocamos a película e por causa disso a gente saiu em vários sites na época. Gizmodo, Engadget, 95Mac, todo mundo falando, né? Como brasileiros da Desbloqueio BR tinham feito tudo. E um pedaço muito forte da internet começou a me criticar, meter um pau literalmente em mim no Paulinho, falando que aquilo não era um desbloqueio, porque precisava usar a película. Mas funcionava. Se funcionava, não tinha essa, ué. Exato, e funcionava. E óbvio que saiu depois o desbloqueio, daí esse foi um desbloqueio que daí mudou a forma da galera fazer desbloqueio, que foi um desbloqueio 100% via software, mas não precisava do hardware. Daí ficou muito fácil de fazer o desbloqueio, e a galera começou a fazer, daí todo mundo começou a fazer. Então, no iPhone original só eu fazia, eu e mais uma pessoa aqui em São Paulo, eu acho que fazia, só que ele era bem pequenininho, e no iPhone 3G daí todo mundo fazia, que era aquele... Rain, não sei o que lá, que era uma gotinha preta que você colocava, apertava, ele desbloqueava, daí o virou... jailbreak, ele veio na época do iPhone 3GS, né? Ou antes? Não, veio antes. O jailbreak, ele veio no iPhone 2, no original. Uhum. Só que ele veio através do installer, que era um repositório menorzinho, e daí o installer, ele tinha basicamente, era um sistema onde você colocava pequenos tweakzinhos mesmo, ele não tinha aplicativo de fato. Ele foi receber aplicativo no iPhone 3G, que daí já tinha mais potencial de processamento, e daí foi quando ele virou Cydia. E daí o Cydia ficou muito popular no 3GS. Uhum. Daí o Cydia tinha aplicativo pra caramba, tinha crack para aplicativo, você conseguia alterar aplicativos, né, para fazer score maior, então o Cydia ficou muito, muito forte. O problema do Cydia é que quando a Apple lançava a versão nova de software, você perdia tudo aquilo, o telefone ficava um lixo, né? Porque você dava acesso à root, era perigoso, a galera podia ter acesso aos dados. E o Cydia e o Installer foram desenvolvidos só pela galera da China, né? Então, assim, o que estava rodando ali dentro, a gente não sabia todos os detalhes. O primeiro Installer foi para uma galera muito do bem, mas daí pra frente, daí perdeu o controle. Perdeu o controle, mas foi legal, porque acelerou muita coisa e deu... assim, um formato de que dá pra ter vários aplicativos no telefone. Eu lembro que na época tinha Android também, começou a aparecer os Androids. Exato. E os apps que tinha da Apple era muito... aquele do Drink. Isso, Então, era muito bobinho. Pra você ver, esse primeiro aplicativo do Drink, ele nasceu no Cydia. Ele nasceu no installer, na verdade, não foi nem na Apple, depois que ele foi para a Application Store. Porque o que aconteceu? Os telefones ficaram com esses aplicativos piratas, paralelos, o primeiro ano inteiro. Inclusive, eu e o Paulinho, a gente fez 2 apps naquela época, um que fazia controle de ciclo menstrual, para as meninas lembrarem de tomar pílula e tal. E o segundo era um que limpava a tela do iPhone, tipo esse da bebida, aparecia lá um videozinho limpando a tela do iPhone. E logo no 3G, quando a Apple lançou o 3G e ele introduziu a loja de aplicativos, né, que daí foi a Application Store, daí foi quando eu parei de fazer desbloqueio e daí montei a minha empresa mesmo, daí, cara, com outra magnitude, já com dinheiro, com tudo, que daí foi quando começou a minha vida empresarial forte ficar mais latente. Uhum. Mas aí, depois disso, você podia ter todos os Macs, todos tudo que você queria ter na vida, eu quero ter. Podia. Mas você tinha vontade de trabalhar na Apple? Se eu falar que não é mentira, cara, tinha, assim, eu e o Paulinho, a gente ficou com uma expectativa na época, né, de ser pelo menos convidado, ser lembrado, tudo. A gente recebeu um executivo da Apple dentro do escritório, mas não foi para convite, foi só para ver o que a gente tava fazendo lá, se a gente não tava fazendo nada de ilegal. Ele viu que a gente não tava fazendo nada de ilegal, que a gente não tava alterando software, nada, né, e nem ativando o chip da AT&T, mas um convite nunca saiu, pelo menos para mim. Pro Paulinho eu não posso falar o que aconteceu com o Paulinho, mas acabou não acontecendo naquela época. Então, o que a gente acabou fazendo foi aproveitar o máximo o desbloqueio. Só que, cara, moleque novo, dinheiro fácil, bem fácil, vai fácil também, né? Então, cara, eu e o Paulinho, a gente queimou muito dinheiro. A gente, no final das contas, o Marcelo sempre foi um sócio muito bom, mas a gente acabou se associando com umas pessoas erradas ali, que a gente acabou perdendo muito dinheiro. Então, eu e o Paulinho, a gente trabalhava pra caramba, uma galera que ficava com a maior parte do dinheiro. Então, todo mundo acha que foi super glorioso, mas teve dor de cabeça e problema
assim pra como caramba. empreender tem muita dor de cabeça. Eu mesmo Nossa, tava agora cara. dividindo meus problemas com você e é normal. É normal, Tem é a problema que a vida. gente tá fora da casinha e é leão junto com o leão. Exato, e exposto, e cara, todo mundo querendo tirar a casquinha ou vantagem, tudo, mas no final, eu falo, o desbloqueio pra mim foi fundamental pra estar onde eu tô hoje em dia, porque ele que fez com que eu tivesse todas as conexões que eu tenho hoje. Então hoje, muitos amigos, empresários, pessoas que eu sento pra fazer negócio, vieram dessa época de desbloqueio de iPhone. É muito louco isso, mas a minha empresa, a Fingertips, só aconteceu porque eu desbloqueei o telefone do Roberto Justus e do Walter Longo, e eles viram assim, pô, esse moleque é um gênio, vamos chamar ele para montar uma empresa que daí a gente fazia aplicativos para iPhone, então a gente foi a primeira iPhone Solution Provider, a primeira empresa da América Latina a fazer aplicativos para iPhone. Então, e cara, eu fui mantendo essas relações. Tony Canaan virou brotherzaço, e eu desbloqueei o telefone dele. Cara, tanta gente assim, e foi muito bom. Então, se não fosse o iPhone, certamente eu não estaria sentado aqui contando história para você, ou sendo o empresário que eu sou hoje em dia, não teria as empresas que eu tenho. Então, sou extremamente grato à Apple, e hoje ainda eu fico até mais aliviado da Apple não ter me feito convite, nada, porque eu tive o espaço para poder criar, construir e empreender, cara. E depois disso teve... a gente tá falando aí de quase 13 anos de iPhone, né? Pô, já aconteceu coisa pra caramba, já. E a Fingertips, você fundou ela junto com outros sócios e depois Isso. vendeu. Exato. Mesmo esquema também. O mesmo esquema. Eu sempre montei empresa com uma cabeça que a gente tem ciclo, né? Então, até as pequenininhas ali, eu acho que o empreendedor ele é meio inquieto. É difícil a gente empreender o resto da vida na mesma coisa, né? Então, a Fingertips, eu lembro como se fosse hoje, eu sentado com o Ricardo Longo, que foi meu sócio lá, fundador, junto com o Paulinho, junto com o Alfredo e com o Raul. A gente combinando para fazer a empresa, e o Ricardo, cara, bateu muito santo comigo, porque o Ricardo sempre falou, a gente tem que fazer isso para vender, porque vai ser uma janela de foguete, a gente tem que fazer o máximo de aplicativos que a gente conseguir, pegar um monte de conta, e era um momento que as empresas de mídia, né, agências de publicidade, estavam passando por consolidação, e a gente já tinha essa cabeça, então a gente montou a empresa em 2008 para 2009, e a gente vendeu ela efetivamente em 2009 para 10. Eu fiquei operando essa empresa ainda até 2012, quando eu saí. E daí foi uma venda super legal. Foi, cara, um baita aprendizado, porque a gente montou basicamente uma empresa com 5 MacBooks ali, sentado numa mesa de restaurante. Beleza, vamos fazer, contrato social, tudo, começamos a rodar. A gente alugou um escritório em Alphaville. Daí contratamos nosso primeiro funcionário logo na primeira semana, que era um designer, porque programação a gente conseguia fazer, mas desenho não. Contratamos um designer, daí eu comecei a sair para vender, eu com o Ricardo, que a gente tinha maior conexão. Começamos a vender aplicativo pra caramba. Então, o primeiro aplicativo do Itaú fui eu que fiz, do Santander fui eu que fiz, do Bradesco fui eu que fiz. A gente fez Porto Seguro, Bradesco Seguro Alto, Fleury. Foram mais de 400 apps que a gente fez ao longo desses anos. E o lance era fazer rápido, entregar rápido, e receber rápido. Fazer rápido, entregar rápido. Óbvio que o ciclo de desenvolvimento de software não é rápido assim, então eram 60, 90 dias. E daí a gente começou a entender, no começo, né, todo mundo queria fazer um app. Só queria jogar na loja pra levar estrelinha no crachá. Depois a galera viu que lançaram um aplicativo, era muito mais complicado do que isso. Tinha que dar manutenção, você tinha não que nem subir no FTP e pronto. E pronto, tá lá. Não é. Então, mas foi muito legal. A gente chegou a ter 300 funcionários nessa empresa. Antes de vender. E daí a gente vendeu ela para um grupo de mídia, onde a gente consolidou outras empresas também, mobile no Brasil. Então a gente comprou uma empresa em Recife, compramos uma empresa no Rio de Janeiro, compramos uma empresa em BH. Daí a gente chegou a ter, se eu não me engano, uns 600 funcionários quase. E daí as ideias, quando começaram a bater tanto, a gente começou ter um problema, porque, de novo, eu sempre fui um cara de fazer as coisas. Eu brinco muito que o empreendedor, você tem duas vertentes, né? Você pode ser um empreendedor nato, que eu acho que é meu caso, que eu gosto de construir as coisas, e quando essas coisas estão grandes o suficientes, daí você precisa de uma zeladoria, você precisa de alguém para cuidar dessas coisas. E ali a Fingertips e a Ponto Mob estavam entrando já nesse modo, sabe? E era um negócio que eu não estava muito feliz. E eu acreditava muito em fazer aplicativos para o usuário final. Naquela época ainda não existia muito aplicativo. Estava começando o Uber, não tinha, cara, nada, não tinha o que a gente sabe hoje. iFood, Nubank, não tinha nada de aplicativo. E eu já queria começar a fazer aplicativo para usuário final, porque eu via que nos Estados Unidos esses apps estavam bombando e estavam ganhando muita grana. E eu tentei fazer um laboratório lá dentro,
pessoal desistiu, falou que não fazia sentido, porque de fato não dava receita naquela época, e daí eu decidi pedir demissão, sair da minha própria empresa, abrir mão ali de um pedaço que eu tinha que para receber ainda, para ir para uma empresa, né, onde eu virei sócio, para fazer aplicativo para usuário final, que foi quando eu mudei completamente e fui para a Movile fazer aplicativos, que a Movile é a dona do iFood, dona da Simpla, dona da Zup, do PlayKids, da Afterverse e de outros aplicativos. A Movile é gigante, e uma coisa que eu tô empreendendo inclusive, é que se você tem um intermediário no seu negócio, você tem um problema. Hoje, por exemplo, eu quero muito ter a oportunidade de ter um negócio onde meu cliente, por exemplo, pode ser essa pessoa que está assistindo aqui agora. Contato reto. E é muito isso que você falou. É muito isso que você falou, porque ter um intermediário é complicado. Se você não está muito alinhado com aquele intermediário, ele vai perder dinheiro, você vai perder dinheiro e o cliente vai ser prejudicado. Eu falo muito hoje em dia pra galera que trabalha comigo, tudo, que a gente não precisa desperdiçar nosso tempo. Nosso tempo é o bem mais valioso que a gente tem. Então, a gente não precisa reinventar a roda, tem muito serviço pronto, tem muita API pronta, tem muita coisa pronta, a gente deve usar isso. Mas a gente nunca pode entregar nosso cliente de mão beijada, a gente nunca pode ficar refém de ninguém. Então, é essa estrutura, é esse pensamento que a gente tem que ter. Então, a gente tem que aproveitar o que tem de tecnologia pronta para escalar, para que a gente consiga andar cada vez mais rápido, porque, de novo, o tempo é nosso bem mais precioso, ao mesmo tempo você não pode ficar refém de ninguém. Então, esse foi uma virada de chave muito legal, que a minha ida para a Movile foi um momento onde o ecossistema de aplicativos no Brasil era muito mobile marketing e ele começou a transformar em serviço. Então, a gente lançou, o primeiro aplicativo que a gente lançou foi o PlayKids, que é um aplicativo infantil, que até hoje está no ar, de assinatura para conteúdo infantil, sem publicidade, que funcionava offline. Cara, foi um sucesso tremendo. Graças a esse aplicativo, a gente apareceu 3 vezes no Keynote da Apple. O PlayKids é monstro até hoje, mano. O PlayKids é um dos meus grandes orgulhos, então eu pude ver, né, e tá lá no Keynote, o pessoal apresentando, ó, o Ed Q apresentou a Apple TV, né, o novo hardware com o nosso aplicativo. Isso foi que ano? Você tá me pegando, mas se você pegar lá o lançamento da Apple TV... Steve Jobs estava vivo ainda? Não. O Steve Jobs, infelizmente, ele não conseguiu pegar esse sucesso todo do iPhone com aplicativos, né? E o iPhone cresceu muito ali, depois o 4S, o 5, daí começaram a ter esses serviços diretos, né? Como Uber, DoorDash, e daí no Brasil veio depois uma cadeia legal também de apps. Mas aí lá na Movile a gente fez esse primeiro que foi o PlayKids, e depois a Movile entendeu que investir em empresas, startups, a gente ganhava tempo. E daí a gente comprou o iFood, a gente comprou a Simpla, a gente comprou uma série de aplicativos, e daí a gente entrava com o nosso modelo de gestão, tecnologia e sistema de growth para crescer. Então, daí a gente transformou. Tem uma coisa que você fez por mim, que eu te agradeço de coração. Eu lembro numa live que o meu endereço vazou. Ah, sim. E mandaram 19 motoboys no meu prédio, entregando barca de sushi, pizza, rodo, e tudo a cobrar, pagamento no local. Só teve uma que tava paga. Foi um inferno na rua, meu parceiro, porque o porteiro ficou maluco naquele dia, tive que terminar a live e tudo. E, cara, você veio falar comigo com uma solução, falei, por favor, faz isso, né? Tanto que o endereço lá de casa não aceita mais... Que não seja da sua conta. Que não seja... Não, você fez uma parada lá que eu não consigo pedir sem estar pago. Isso é. Eu não consigo mais fazer pedido sem pagar na... Se eu pedir pra pagar na porta, não vem mais. Não vem, Porque na época lá, a tecnologia não dava pra bloquear o raio todo. Porque senão a gente não entregava pra ninguém, né? Sim. Mas aí você fez pra mim e acabou. Eu só recebi depois. Que bom. Eu só recebi coisa paga lá em casa. Quer mandar? Manda pago. Vá. Alimente seu criador de conteúdo. Aí não é nada que... assim, aconteceu o alimente seu streamer, que na época a galera mandava muita comida pra mim. E minha mãe comia. Minha mãe tava lá em casa na época da pandemia. E não sei o que. E, cara, eu acordava com comida. Mandaram muita comida lá pra casa nessa época. Mas assim, tinha a galera que fazia de sacanagem mesmo. Que eu tem, não né? digo nem maldade, porque... Brasil, cara. Brasil, né? Mas isso me salvou bastante. Que bom. Mas, cara, falando do sucesso de que você teve e tudo, você
pirado no trabalho do Steve até hoje, né? Super. Chegou a conhecer ele? Conheci. Nossa, que da hora. Eu tive... foi médio, mas... Foi médio? Foi médio. Foi médio. Porque, assim, cara, o Steve Jobs é uma lenda viva, né? Assim, não viva mais, mas ele era uma personalidade lenda viva, única também. Cara, personalidade única, tudo. Então, algumas vezes eu comecei... A Apple tem um evento chamado WWDC, que existe até hoje. E, cara, é onde todos os desenvolvedores se encontram e por aí vai. Naquela época, eu não tinha... Na primeira WWDC que eu fui, que foi do 2008, que foi por isso que eu consegui comprar o iPhone logo no primeiro dia, daí a gente desbloqueou e tal. Eu não tinha nenhum contato ainda empresarial e comercial com a Apple. Mas eu queria encontrar o Steve Jobs de alguma forma, encostar nele e falar, cara, obrigado, você mudou minha vida. Eu queria trocar meia dúzia de palavras com ele. E daí a gente começou meio que uma saga. Cara, fui até a casa dele, toquei Você tava sozinho ou tava com alguém? Tava com um amigo, que prefere não ser citado, mas... Boa. Eu fui até a casa dele, tocamos uma campainha, saiu, cara, a governanta dele, que inclusive é brasileira, foi gente boa pra caramba com a gente. Conversou, ela que cuidava dos filhos do Steve, conversou com a gente, falou que ele não recebia ninguém, pediu pra que a gente saísse, não podia dar problema, cara, mas um amor de pessoa. A gente foi na Apple, tentamos encontrar com ele, não deu, e daí no dia do evento, no Keynote, a gente, aquela época não é o evento como é hoje, que é 100% transmitido online, não transmitia nada online, então os desenvolvedores ficavam ali na sala do Keynote e tinha como se fosse um cercadinho que era para os funcionários da Apple. Antes de acabar o Keynote, eu comecei a ir pra frente. E daí, quando encerra o Keynote, ali vira um burburinho, um empurra e tal. E daí dá pra entrar, porque não tem segurança, essas coisas. E daí eu consegui pular junto com o Paulinho. O Paulinho tava com uma máquina fotográfica. Eu falei, Paulinho, cara, tira a foto, né? Paulinho tava junto, Paulinho fechamento. Não, cara, o Paulinho, assim, Paulinho é meu irmão, cara. Tudo que a gente fisicamente não parece nada, que ele é japonesinho, tudo, mas é meu irmão, assim, da vida, cara. Ele é um cara sensacional. Daí eu falei, Paulinho, cara, se tira a foto. Ele, não, vamos lá, tal. Daí eu pulei, na hora que eu consegui chegar perto dele, deu estiquei o braço, ele olhou pra mim, não esticou o braço, fez uma cara assim, deu pra ele, tirou a foto, daí tem a foto assim dele com um cara carrancudo, até postei já no meu Instagram lá. Daí eu falei, meu nome é Breno McMaster, queria te agradecer. Ele só olhou pra mim assim, eu não sei se ele falou, tipo, até parece, eu te conheço, eu sei que ele deu uma bufada, abaixou a cabeça e você saiu andando. Eu falei, puta. Mas ele sabia quem era você? Eu acho que sim. Tá na cara! Por isso que. Mas tem essas fotos, tem a foto dele me olhando, tem a foto dele virando de costas, mas não tem uma foto do lado do cara, sabe o que eu queria? Pô, eu até brinco, cara, eu devia ter tatuado a Applezinha aqui e tal, porque, de fato, minha vida mudou completamente com essa Eu acho que é mais satisfatório o fato dele saber quem é você do que passar por um Harris fã. Não, também. Porque ele mudou a vida de muita gente. Muita gente. Não, Mas ele sabe quem é você, e eu acho que, cara, pelas coisas que eu já li do Steve Jobs, os documentários, os filmes, aí é uma inverdade ali, uma verdade ali, todo mundo fala que é verdade, ninguém sabe, mas se você for pegar assim, ele parecia ser movido por desafios. Sim, total. E o que eu acredito, que eu tenho certeza que ele sabia quem era você, porque você foi uma pessoa que desafiou ele. Cara, sim, não, e eu ganhei muito espaço na mídia, né? Então, assim, tipo, isso foi parar nele. Ele era pirado com isso. Não, sem dúvida, não. E fora que não foi à toa que, cara, foi uma pessoa lá olhar o que a gente fazia, não foi à toa que daí depois, pra gente parar de fazer, a gente conseguiu entrar pra virar desenvolvedor oficial, um pouquinho antes de todo mundo, a gente ganhou ali o LSS, e daí a gente fez meio que um acordo que, cara, já que a gente vai virar um desenvolvedor, nunca mais a gente faz isso, e foi ótimo, que daí até o mercado todo de desbloqueio parou, quase não existe mais, né, então, até porque não faz mais necessidade, não faz maior sentido, mas foi super legal, cara, e esse evento foi um evento que eu pude ver ainda o Steve Jobs bem entre aspas, né? Ele já tava com câncer, já tava bem magro, bem pálido, mas quase catavérico ali, mas ele apresentando ainda com aquela força que ele tinha. Logo no ano seguinte, que eu fui no evento de novo, ele já não tava tão bem mais, ele já não tinha apresentado. E daí depois, logo, ele veio a falecer. Mas, cara, a Apple, assim, eu sou extremamente grato a não só a Steve Jobs, mas a Apple como um todo, por tudo que a Apple fez na minha vida. Não só por ter lançado o iPhone, mas depois também por toda a parceria, por ter dado espaço para os meus aplicativos, por ser
tão parceira assim, em vários momentos ajudando a gente. Então, a Apple, sem dúvida nenhuma, tem um lugar assim mais que especial no meu coração, porque foi uma empresa que mudou a minha vida e mudou a vida de todo mundo, né? Hoje, E ele pra pensar o que a Apple fazer fez. uma apresentação. A apresentação, pra mim, mais icônica dele não foi do iPhone. Foi dele ter chegado, apresentado todos os produtos da Apple, ele sempre chegava com uma pastazinha, alguma coisa. Ele chegou com um negocinho aqui assim, tipo, eu lembro que era de couro, fininho, um envelope, bicho. E daí tirou Ele o MacBook, foi, abriu e tirou o MacBook Air. Aquilo ali pra mim foi assim... Não, ele era um showman, cara. Sabe introduzir um produto. Não, eu queria ver ele apresentando o Apple Vision Pro agora. Imagina como seria. E aí, entendeu? você vai ter com certeza. Óbvio, sem dúvida. Mas assim, $3.500, bicho. Cara. Eu fico imaginando, tem que ser algo inovador. No mínimo. Mas, Porque se for que nem um Quest Pro, é complicado, não vai ser. Breno. Não vai ser. O que eu acho é o seguinte, as pessoas estão ainda errando o que esperar desse produto. Que eu acho que vai acontecer. Boa, tá? vamos lá. Hoje, o Quest Pro, ele é um videogame. Ele é um brinquedo. Sim. Aquilo vai ser um computador. Que pode funcionar para jogos também. Mas ele é um computador. Ele é muito mais confortável. Na teoria, eu ainda não usei nenhum. A Apple liberou os labs a partir do dia 15 do mês que vem. Então, alguns desenvolvedores vão ter acesso, vão conseguir testar. Dizem que é muito mais confortável. Ele tem uma visão muito melhor. Uma navegação muito melhor. E uma coisa que é inegável que a Apple consegue fazer, desde a época do Steve Jobs, é a experiência do usuário. Cara, qualquer um poderia ter feito um telefone igual ao iPhone. Cara, isso é por isso que eu acredito. Eu não sei como eu vou botar a mão num produto desse. Se depender de mim, eu te ajudo, fica tranquilo. Me ajuda, então, porque assim, é caro. É muito caro. Tenho muita vontade. Hoje, eu tô assim... Eu faço criação de conteúdo, mas eu acordo todo dia. De manhã, 9 horas da manhã, eu tô trabalhando. E é call sobre call. Você sabe como é que é. Sim. É call sobre call, é cliente, e eu faço consultoria também de algumas coisas. Aí vamos falar de streetbots, vamos falar de grupo escorrega, vamos falar disso. Aí depois eu vou pensar em criação de conteúdo. E de noite, se der, livezinha. Entendeu? Você faz coisa pra caramba. Eu faço muita coisa o dia inteiro, tô na correria. E agora com a Ratinho Talk Show e tudo, tô tirando um pouco de carga de trabalho agora, mas assim, eu queria muito saber se vai ser um device que vai me ajudar a melhorando as coisas. Porque eu tava em Los Angeles quando eu vi a apresentação, cara, pirei, todo mundo, eu tava com um monte de Apple Fic, tipo Mondoni tava comigo, o Fênix tava comigo, a gente tava vendo, e a gente ficou, caraca, que da hora, mano. Mas a gente se assustou com o preço. Entendeu? Porque pensa bem, isso vai chegar a $35 mil aqui no Brasil. Primeira coisa, não vai chegar no Brasil essa primeira versão. Só se for através da Zip4Me. Através da Zip4Me e tal. Aqui, Zip4Me é parceira minha, entendeu? Se você quer comprar algum tipo de coisas no exterior, no caso nos Estados Unidos, vale a pena, você faz uma continha de padaria, pega o preço lá, converte por dólar, depois bota o acréscimo do imposto 60%. Na maioria das vezes, vale a pena, porque aqui no Brasil é vezes 10. Isso. Se você for comprar, é vezes 6. E o frete não é tão caro. Então, Zip4Me... Usa os meninos lá que é muito bom. Muito bom. Eu compro as coisas tudo na Zip4Me, ainda mais de retro game, velho. Não, isso, cara, é pra um monte de coisa. Eu também usava, né, hoje em dia eu moro lá, mas eu usava muito a Zip4Me pra uma série de coisas, então eu super recomendo ali o trabalho dos meninos. Então não vai vender oficialmente aqui no Brasil, eu não então acredito tem nisso. Que ser através de Zip4Me. Lembrando que o Apple Vision Pro foi apresentado agora na última WWDC, começa a pré-venda em janeiro, não sabe ainda quando vai entregar, e só Estados Unidos. Então, dificilmente, eu acho que ano que vem a gente veja essa primeira versão de hardware no Brasil. Tá? Mas lá vai começar a vender quando? Em janeiro. Janeiro. Eu não sei se eles entregam em janeiro, né? É pré-venda. Então, eu ia em novembro agora. Começa em janeiro. E daí o lance do preço, todo mundo, cara, critica tudo. Sem dúvida nenhuma, não dá pra passar pano, é muito caro. Muito caro. Mas tem que lembrar que é uma tecnologia extremamente inovadora. Se você pega o HoloLens da Microsoft, custa os mesmos $3.500. E o HoloLens é um brutalhão, um grandão. Exato. Nunca tive contato, mas assim... se eu soubesse, eu trazia hoje. Eu tenho um desde o lançamento. HoloLens é um negócio... Mas funciona bem. E, por incrível que pareça, o HoloLens é mais confortável do que o Quest. E o Quest Pro, que eu tenho os dois também.
Então o HoloLens funciona melhor porque ele não te dá aquela impressão de sufocamento, né? Porque ele é todo aberto, então é um produto bom. O HoloLens custou uns $3.500, mesma coisa. Então eu acho que esse produto dói muito, ele não é pra todo mundo, sem dúvida nenhuma, ele é pro early adopter, E ele não pra é focado em empresa, games. não é focado em games neste momento, diferente do Quest, ele não é focado em games, ele é focado em produtividade. Eles estão colocando o Apple Vision Pro muito mais como um futuro do computacional, o que vai ser o computador daqui pra frente, do que um sistema de entretenimento. Então é isso. O que eu vejo? O que eu vejo, assim, a evolução com o tempo. Sim. Cara, é uma tecnologia que daqui a 10 anos pode estar virando um óculos que nem esse daqui. Exato, ou uma lente, a gente não E acabou. sabe, E você vai estar usando na rua, você vai estar dirigindo. Esquece você botar o Waze no celular e botar aqui. Não vai precisar, né? Pronto, e vai embora, entendeu? Então, é capaz das pessoas até ficarem esquizofrênicas por causa disso. E Lembra, sentir ó, falta de um device desse. cara, lembra que nem do- sentir falta disso aqui. Exato. ó. Entendeu? Vamos parar pra pensar. Por que eu acho que as coisas da Apple... A Apple demora pra fazer, mas quando ela faz muito bem feito. Sim, isso é fato. É o que eu sempre falo. A Apple, assim, ela não inova, ela não lança, tá? Mas quando ela lança, cara, ela faz muito bem feito. Ela espera todo mundo testar o mercado, ela vê tudo que deu errado e vai e faz muito bem. Se você pega o iPhone, o primeiro iPhone hoje, você vai ver uma evolução absurda. O iPhone, pros outros smartphones, ele mudou completamente só por causa da tecnologia de tela capacitiva, que você não precisa da canetinha, você não perde a canetinha pra encostar, é muito mais natural, o uso é muito mais natural. O que o Apple Vision Pro promete, né, tá demonstrando ser, é um device onde você usa ele de uma forma muito mais natural. Então a curva de aprendizado, a curva de adoção tende a diminuir ao longo do tempo. Hoje o hardware é o grande problema, por isso que é tão caro. Mas a tecnologia hoje avança numa velocidade tão rápida que você tá falando 10 anos, cara, eu acho que vai ser em 3. 3 um óculos? Eu acho que vai ser 3. Nossa, 4 isso pra anos, mim. entendeu? Então, assim, vai ser uma tecnologia muito exponencial. Pensa só, eu sou apaixonado por tecnologia e, de novo, eu tenho que agradecer a todos os contatos, marcas, tudo. Eu fui um dos pouquíssimos brasileiros a testar e ajudar a desenvolver o Google Glass. Cara, naquela época, o Google Glass já era super legal. Tava começando tudo bem, que o grande problema dele era a entrada de informação, né? Que você tinha que sempre falar, ok, Google, e tentar falar, e o entendimento dele, né? O Tactile Speed não era tão bom, não funcionava. Imagina hoje, com inteligência artificial, com tudo isso que a gente tem, com essa tecnologia. Escuta o que eu tô te falando, em 3 anos a gente tá vendo um hardware completamente diferente, em 5 anos tá um produto igual um iPhone. Óbvio que a Apple não é uma empresa barata, jamais a gente vai ver um Apple Vision de 399, 299, vai ser o custo de um iPhone um pouco mais, porque ele é um computador. Uhum. É um computador, a gente tem que lembrar disso, se posicionar assim, mas ele vai ficar bem mais barato. Ele não vai custar esses $3.500 para sempre. Eu acho que ele tá atendendo a um público bem entusiasta, lógico. Isso, ele é adopter. E vai, daqui a alguns anos, com certeza, se tornar um artigo de colecionador que nem hoje um Macintosh, o primeiro Macintosh é. E eu acho isso muito legal. Cara, tem uma coisa que eu faço depois que eu desbloqueio o iPhone, que é, eu compro sempre um dos iPhones e deixo lacrado guardado. Aí é legal. Tá fazendo que nem eu faço com videogame agora. Igual você faz com videogame, eu faço com comprei o iPhone. Xbox Series X do Halo e eu só quero abrir daqui a 20 anos. Aí, ó, pra mim isso é... Tá isso é lacrado. mal, cara. E o pessoal me chama de maluco. E eu acho que você não vai abrir, eu acho que você vai vender, porque vale dinheiro. Já tá valendo dinheiro. Eu sei que tudo que compra é lacrado, por exemplo, os controles que eu compro, se tiver lacrado, já estão me oferecendo mais. Então, é isso, cara. Não tem que encontra guardar. mais. E é uma desgraça, entendeu? Então, esse Apple Vision Pro eu acho que vai ser pro mesmo caminho, cara. O mesmo caminho. E eu vi que, mano, dá pra botar uma sala de cinema na tua frente. E de novo, ó. Lembra que isso ainda não chegou na mão dos desenvolvedores. Imagina quando essa galera conseguir pensar em coisas fora da casinha pra Meu ele. amigo, eu fico imaginando quando isso entrar na indústria pornográfica. Ah, também. Aí... Já tem bastante eu coisa, acho cara. que vai mudar muita coisa aí. Mas você sabe, assim, a indústria pornográfica, ela mudou completamente a internet, né? É por causa deles que a gente tem sistema de pagamento online, é por causa deles que a gente tem codecs de vídeo tão otimizados, é por causa dele que a gente viu as primeiras codecs de imagem. Então, cara, no metaverso, a realidade aumentada, eles também prometem fazer grandes revoluções. Sim, eu lembro eu fui numa E3 em 2000 e... Foi na de 2017? Foi na de 2017. Cara, na parte de stand indies, os standzinhos, os boxezinhos... Pouca pessoa, e tinha um stand com muita gente. E era onde em 2017 estava começando a aparecer os primeiros
Não era Quest, qual era o anterior do Quest? O óculos mesmo. O óculos mesmo. Que a Meta comprou depois. Isso daí. E aí, do nada, era um stand de pornô 3D. Mas tem. E, cara, você visualiza... Nossa, assustador aquilo, bicho. Então, se 2017 a gente tinha aquilo, imagina agora. Cara, imagina isso com realidade aumentada e com inteligência artificial. E deepfake, as coisas que acontecem. O mundo tá perigoso. Meu Deus do céu. O mundo está perigoso, o mundo está perigoso. Tecnologia, e agora a inteligência artificial, cara, simula a voz, simula tudo. E você viu... Cara, esses dias eu me assustei. Unreal 5... E os caras fizeram um mod para Unreal 5, que inclusive é open source, aonde tem uns NPCs, e os NPCs têm falas de inteligência artificial. Sim. E você manda a fala e o cara começa a conversar contigo. Aquilo ali foi surreal pra mim. Então, pra você ter uma ideia, uma das coisas que a gente comentou rapidamente e tal, eu fundei agora na pandemia mais uma empresa que é a Afterverse, que fica dentro da Móvel, tudo que é nosso estúdio de games. Hoje eu não trabalho mais ativamente lá, mas fui CEO durante os 2 primeiros anos e a gente lançou o PKXD, que foi aquele fenômeno na pandemia. Cara, o nosso game tem mais de 50 milhões de usuários. Hoje você tá no seu tempo sabático. Hoje estou no meu tempo sabático. Já a gente vai falar sobre isso. Tô meio que aposentado, mas a gente lança agora, no dia 17 de julho, nosso segundo game, que é o XDRP. Nele já tem camada de inteligência artificial, já tem chat GPT e todos os NPCs conversam e interagem através de chat GPT. Então, se um usuário vai lá, para o NPC no meio da rua, fala, convida ele para fazer alguma ação, faz alguma coisa... Mano, você tem noção? Bicho, você tem noção que nos jogos vai dar pra convidar o NPC pra soltar um banco? Vai! Depois baixem lá o XDRP e me falem se vocês gostaram ou não. Cara, isso aí. Nossa, qual o nome do jogo? XDRP. XDRP. Vai lançar quando? Agora é dia 17 de julho. 17? Eu não sei quando vou estar indo pro ar. Hoje já foi lançado dia 17 de julho. Já tá. Então você pode encontrar onde é que encontra? Na Apple e no Google Store. Caramba, mano, isso é legal. Vai fazer suas aventurinhas ali, ó. É pra criança, né? É pra adolescente, tá bem legal, um design legal, tem arminha, dá pra fazer um roleplay legal ali. Eu vou baixar, porque agora não dá pra baixar, Não, mas não. Eu fiquei curioso porque eu não tinha me tocado disso. No nosso estúdio lá, a gente tá tentando aplicar algumas coisas de inteligência artificial, mas aí, como não é o nosso foco e a gente também não tá com um braço pra isso, a gente só anda estudando. Mas quando eu vi essa open source rolando, de você falar, galera, você fala. Pega o microfone e fala com o NPC. Ô meu parceiro, tá tudo bem? Ele fala, tá tudo bem e tal. E cada NPC tem um humor diferente. Sim, você cria as personas. Pode acontecer, tipo, num GTA 6, a gente convidar um NPC pra ir assaltar um banco. Pode acontecer, não. Vai acontecer, escuta o que eu tô te falando. E isso é mais do que realidade. Isso vai ser legal, né? Assim, vai ser legal demais. Lá na After mesmo, a gente já usa inteligência artificial, né? Eu usava, na época que eu era CEO, a gente tinha puxado lá uns labs para fazer geração automática de textura, de elementos, itens para serem vendidos. Então, a inteligência artificial, ela chegou para ajudar, não só no nosso dia a dia, no nosso trabalho, tudo, mas a produzir muito mais conteúdo de uma forma muito mais rápida, lá a gente usa, por exemplo... é muito bom. Geração de terreno procedural. Exato. Aí, cara... É via inteligência artificial. E faz toda a diferença. E a parte conversacional tá evoluindo muito rápido, cara. Muito rápido. Então, a gente vai ver muita coisa maluca aí daqui pela frente. Os próximos 2, 3 anos é Black Mirror total, cara. Black Mirror total. Cara, eu ando estudando um pouco. Ainda não me aprofundei, mas eu quero aumentar minha produtividade de várias formas, entendeu? E inteligência artificial é um absurdo pra isso. Eu tava usando o Copilot da Microsoft. Muito legal. Cara, o Copilot da Microsoft, como a gente tá em call, ele consegue datilografar toda a call pra você, fazer uma ata de reunião. Mostrando os principais pontos, o item que foi mais discutido. Brother, eu tinha que contratar alguém pra fazer aquilo pra mim. E o Copilot faz. Pede pro Copilot fazer, sabe o quê? Depois que terminou sua reunião, um resumo e mandar um e-mail para todos com os próximos passos, com checkpoint. E daí ele pega ali, cria uma lista de tarefas e te ajuda a lembrar, a cobrar da galera. E ele atribui a cada pessoa do call automaticamente. E isso, cara, vai mudar completamente a forma que a gente trabalha. Que a gente fica muito mais produtivo, a gente consegue fazer um trabalho de uma semana em um dia.
sim, ao mesmo Dependendo tempo. do Exato. seu trabalho, por exemplo. O que só a galera tem que pensar e lembrar sempre é: não confie 100%, cheque as coisas, Sim. não vai mandar nada sem ler, sem colocar seu DNA. Lembra que aquilo é uma ferramenta de, igual você falou, produtividade, né? De resolução de problemas. Porque tem muita gente passando barbaridades aí, porque entra lá no OpenGPT, lá no ChatGPT, escreve alguma coisa, pega, copia e cola sem ler, entendeu? E não é assim. Mas hoje a galera da faculdade tá se formando e o ChatGPT tá... mandando aquela continência ali no fundo, Mas ali, ainda a galera bem, com cara. coruja. É. E o ChatGPT, ó, isso aí, meu parceiro. Não, cara, e tem tanta coisa legal. Vambora. Tem tanta coisa legal. Cara, legal demais. Tem uma coisa que eu quero te dar de presente. Oh, Sim. obrigado. Mano, eu já tinha falado sobre isso daqui pra você. Com certeza vai ficar muito melhor na sua mão do que na minha. Obrigado. Tem anos que eu falei que ia te dar isso daqui. Oh, vai pra minha coleção, cara. Vai pra sua coleção. Obrigado. Cara, tá praticamente zero. Só tá Que animal. velho. Entendeu? Mas o controlezinho tá Mas lacradinho. Não é velho, isso aqui é vintage, é isso, ó. Pô, Pra quem não sabe, isso daqui é um dock e... Deixa eu até... Ele é um dock e tem vários faceplate pra várias coisas. Isso. Tipo iPod quinta geração, iPod Classic. Claro, o Nano, pô, é muito legal. O obrigado. iPhone, ele vai até o iPhone 3G só. E daí, essa base, o que ela faz? Ela te dá uma saída P2, Isso. que é o fonezinho de ouvido, que você pode ligar no amplificador ou ligar nas suas E caixinhas. tem um controlezinho. E funciona Tem um quando você controlezinho, passar, entendeu? montar. Obrigado, Zão. Eu vou colocar meu... Eu tenho, cara... E tá completinho. Eu tenho umas coisas legais. Vou te mandar a foto. Eu tenho aquele iPod do U2, que é preto, autografado todo por trás. Vou colocar ele pra tocar lá no meu escritório. Vou usar essa Aí você dockzinha. consegue usar essa dockzinha aí. Se eu não me engano, eu usei pouquíssimas vezes, mano. Porque eu gostava muito da entrada P2, né? E o controlezinho. Mas era uma parada muito legal, porque eu tenho um iPod Touch. Eu botava aqui assim, ligava na caixa de som e, mano, curtia minha musiquinha, minha playlistzinha. Tinha uma coisa que eu nunca mais ouvi falar, que era o tal de Genius. Sim, O Genius. que aconteceu com o Genius, você sabe? Descontinuaram. Nossa, mas aquilo era sensacional, Era nunca muito bom. encontrei nada parecido. Era muito bom, era muito bom. É que assim, ó, naquela época, tudo que era serviço da Apple não era bem visto, não era bom. Então, o Mobile Me foi descontinuado, o Genius foi descontinuado, então eles tinham... Mas tem algum aplicativo que faz a mesma coisa que o Genius? Hoje tem as playlists automáticas, né, do Spotify, mas não, da Apple, tudo. Cara, pra galera que nunca usou o Genius era o seguinte. Você jogava só biblioteca. Você pegava Raça Negra. Pegava a música do Raça Negra. Apertava o botão Genius, ele achava todas as músicas com o mesmo tom do Raça Exato. Negra, com a mesma tonalidade, mesmo tipo Mesmo de estilo. letra, mesmo tudo. E, cara, se você gosta daquela música do Raça Negra, você provavelmente ia gostar Gostar de de todas tal, as tal, outras músicas. Playlist pronto não faz isso. Não entendo, mas... Cara, a Apple, ela acabou descontinuando e já tem tempo já. Igual ela descontinuou o Ping, que era a rede social musical dela, lembra? Que você Lembro. tinha? Então, tem bastante coisa que a Apple... Não é igual o Google, né? Que o Google desliga um monte de coisa rápido. Mas a Apple, pra serviço, assim, ela antigamente não era tão boa. Hoje tá muito boa, né? Hoje você tem serviços iCloud, a Apple TV Plus, todo o sistema de subscription e tal, vai indo muito bem. Mas antigamente não era a grande força da Apple, não. O Genius era surreal pra mim. Hoje você tem alguma coisa da época que você não tem de atualidade? Nada. Não, né? Mas olha só, tem uma coisa que eu até te chamei esses dias no WhatsApp, mano. Você acabou não me respondendo, mas eu acho que tava de madrugada também. Ah, que bom, né? Eu preciso dormir, né? Não, mas é o seguinte. Lembra daquele Apple Watch que você me deu? Lembro, o vermelhinho. Eu Lembro. perdi ele na TSA. Ah, que ótimo. Você esqueceu lá, que bom, vou cancelar o Eu te liguei pra Apple cancelar Care Plus, o Apple porque eu tô pagando até hoje. Tá bom, ótimo. Pô, mas assim, não faz muito tempo, não. Tudo bem, Isso foi até tranquilo. pro canal. Porque o que acontece? Eu tava querendo comprar o Apple Watch, ele tava me convertendo. Tanto que olha só, aqui que eu tô aqui. lá. Eu fiquei com ódio, comprei logo um Ultra. Boa. Aí... É a desculpa que eles precisavam pra comprar o outro, entendeu? Será que foi? Mas não foi. Não foi, bicho. Olha só. Pessoal do canal, eu tava indo pra E3 cancelada. E, poxa, sabe aquela correria? Tira sapato, não sei o quê. E tira tudo da mala. E os caras na TSA tocam terror. Tá. Entendeu? Normal, né? E na hora, cara, eu não peguei o relógio. Foi isso. Não peguei o relógio, aí ficou em Miami. Aí eu fui pra Los Angeles e falei, Aí vou comprou voltar. lá, não dá pra ficar sem, tá certo. Aí eu comprei o Ultra, por quê? Porque eu tô pretendendo começar um curso de mergulho mês que vem. Legal. E aí eu vi que ele é muito bom pra você tem mergulho. tudo isso. Entendeu? Você consegue olhar a profundidade, ele tem o Scuba, até que isso aqui é um app à parte que você tem que pagar,
que é o app mais completo, ele substitui qualquer tipo de instrumento de mergulho. Porque eu vi um computador de bordo de mergulho, ele é caro. Claro, Falei, mano, calma aí. Ó, isso é legal pra você fazer conteúdo e ver se funciona mesmo, depois passar lá no canal. Sim, eu tô só esperando chegar realmente a partir do mergulho mesmo, tá tudo certinho pra começar mês que vem, que eu sempre gostei de fazer essas paradas, mano. Legal. Parapente eu não faço mais, mas aí eu me apaixonei pelo mergulho, eu fiz um teste, que tem uma companhia de mergulho do lado da minha casa assim, cara, eu fui pro tanque. Legal. Eu e minha noiva, a gente, cara, vamos fazer o curso, vamos embora. Aí eu fui e comprei esse relógio aqui pra experimentar, né? Tanto que eu até comprei com a cordinha de mergulho. Sim, Que é uma que eu uso também. branca. Mas, assim, ele me converteu pra várias paradas da Apple, tipo o Apple Care. Cara, o Apple Care eu acho um serviço sensacional, eu velho. também, eu acho que... E hoje ele é super... Desculpa tá fazendo você pagar esses dias todos. Eu tinha falado pra você cancelar. Relaxa. Aí ele foi... O que acontece? Ele foi e deixou o relógio lá em casa. Eu falei, me passa pra pagar, eu quero pagar. Ele, não... Pega, paga. Não. Aí do nada, fica com isso daí, tá de boa. Eu falei, tá bom então. Aí fiquei, cara, muito tempo com ele. Fiquei bastante tempo com ele. Eu acho que foi uns 2 anos, né? Sim, eu tava com ele até agora. Entendeu? Não, assim, e o Apple Care, por que eu acho que vale a pena? Os produtos da Apple são tão caros. Pagar o Apple Care, você quebrar ele, você não gasta nada pra trocar ele aqui no Brasil. Então, pô, bati e arrebentou o relógio. O meu 13, eu tava montando um robô. Naquela correria, que eu ia competir em Nova York. E em live, eu peguei assim um robô, fui botar na mesa em cima do iPhone, bicho. Bah! Aí eu fui ali no Morumbi. Troca rapidinho. Troquei. E, cara, assim, não é publicidade nem nada, mas eu pago $10 de mensalidade no Apple Care. Vale muito a pena. E no relógio eu pago 5. Vale muito a pena. Vale muito a pena. E daí você paga lá bonitinho, usa os cartões de crédito internacional para funcionar e é uma segurança adicional que você tem muito boa. Todos os meus produtos hoje da Apple tem Apple Care porque é muito caro, né? É muito caro. Você vai trocar uma tela. Uma tela, você é louco. E a tela é um pouco frágil. Tem vídeo até do gato mordendo a tela e a tela, clac! Ah, não, cara. Falei, ai, morreu. Tchau. Já era, mano. Que absurdo. E, Breno, você hoje é investidor anjo, né? Sim. De várias startups. E aí, curte esse trampo? Cara, gosto, adoro. Na verdade, adoro. O que eu fiz? Depois que eu comecei a ganhar uma grana, né? Eu comecei a ajudar pessoas a mesma coisa que o Marcelo fez comigo lá atrás, eu tento fazer para algumas pessoas. Então, hoje eu faço investimento, eu tenho mais ou menos ativo... Eu já fiz uns 25 investimentos, desses uns 8 ou 9 não deram em nada, normal. Por isso que é um investimento anjo. Óbvio que quando você tem um retorno é bom, mas muitos deles dão errado. Hoje eu devo ter aí mais ou menos uns 9 ou 10 ativos rodando. E, basicamente, cara, tento ajudar esses empreendedores a crescer cada vez mais e montando as coisas. Então, um deles que a gente acabou comentando, quase ninguém sabe, mas eu sou investidor lá da Zip4Me. Já tem bastante tempo. Cara, o Fran é muito gente fina. Ajudo muito o Fran e o Gil lá. E eu fico gratificado de ver o crescimento do Fran. Não, eles são muito bons. Cara. Ainda mais o serviço, porque só o fato de você comprar as coisas online e não pagar as taxas de lá, exato, já é um absurdo. Então a gente fica lá em Portland, tudo, cara, é uma empresa super legal. Tem outras também que eu faço parte, nem todas pode falar por causa do contrato, né, que a gente tem, mas eu faço basicamente isso hoje. Eu tô de sabático desde março, quando eu decidi sair ali da Afterbus, deixei um CEO ali executivo tocando a empresa para até fazer a próxima virada da empresa, e agora eu tô basicamente me dedicando a isso. Faço um programa de mentoria que abriu uma turma no mês passado, não, em março, agora abre outra turma em agosto, e tô fazendo isso, cara. Tô mais tranquilão, tentando cuidar da saúde, emagrecendo, veio pro Brasil, passeando. E o Tesla? Cara, ainda tá com ele aqui? Todos, né? Cara, eu peguei um Tesla na Califórnia e odiei. Cara, eu tô fazendo um projeto. Eu odiei. Por que você odiou? Aí que tá, o pessoal também... Eu tenho uma justificativa por ter odiado, porque eu peguei naqueles rental cars, tipo... E não tem autopilot, não tem autopilot, é horrível. O sistema é todo capado. Não. Então você não pegou você pegou um carro elétrico. Eu peguei um carro elétrico. Todo mundo falou isso pra mim. Exato. Assim, entendeu? A experiência do Tesla é completamente diferente. Pode perguntar pro Rolandinho, que teve Tesla há muito tempo e amou. Assim, o Tesla é um dos melhores, ou é o melhor... Cara, experiência automotiva hoje em dia. Eu tenho meu Tesla lá nos Estados Unidos, tenho meu Tesla aqui no Brasil, e o projeto que eu tô te falando, que eu comecei a fazer lá no meu canal, a gente tá blindando um Tesla Model X aqui no Brasil. Vai ser o primeiro Tesla Model X blindado. Aquele que abre as portas pra cima. A gente vai desmontar ele inteiro, já tá lá no Marcelão, lá na kart. Cara, deixa eu gravar isso daí, bicho. Eu tô gravando pro meu canal, vamos gravar junto lá, cara. Eu quero muito, sério mesmo. Desenvolvimento de vidro. A gente vai usar zero aço.
Cara... Vai fazer aquele tipo de blindagem que é mais ou menos uns 300 quilos? Como é que é o nome? Cara, Tipo, polímero é... Isso mesmo. A blindagem do meu carro vai pesar menos de 200 quilos. Duas pessoas. Menos de 200 quilos. Menos de 200 quilos. A blindagem inteira, até teto? É teto, vidro, tudo. Cara, eu queria muito fazer esse conteúdo. Bora lá. A gente marca com o Marcelo, você vai lá. Isso pro canal do Douglas, sabe? Sim. Cara, é muito legal. É muito legal, Douglas. Assim, eu sou apaixonado em Tesla. E o que eu posso te garantir a partir do momento que você tem um Tesla e faz o uso dele full, cara, você não volta a mais. Eu tive possibilidade de ter Porsche, já tive, cara, comprei o Taycan, que eu sou apaixonado por carro elétrico. Sim, você foi uma das primeiras pessoas que teve Taycan no Brasil. Tesla não tem igual. Hoje lá nos Estados Unidos tem um Tesla e tem uma Rivian, que é a caminhonete. A Rivian, vi que deu muito problema pra você, hein? O carro do nada te deixou na mão e isso daí virou peso de papel. Isso foi tenso. Atualização de software, mas os caras resolveram. Então, assim, são carros que quem gosta de tecnologia, pensa, igual, hoje você tem uma Macan, super legal. O seu carro... Uma Macan chata. Não, mas assim, é um carro igual uma geladeira, né? Você compra aquilo e tal, não faz nada, o sistema é ruim, pra conectar é difícil, o CarPlay não funciona direito e tal. Cara, pensa só, o meu Tesla recebe updates a cada 2, 3 meses que te entrega funcionalidades completamente novas. Eu jogo Steam dentro do meu carro. Que isso. Enquanto tá carregando, eu jogo Steam dentro do meu carro. Eu posso colocar os meus games dentro da Steam ali e jogar, cara. Você conecta o controlinho de PlayStation e joga. Com uma baita resolução. Tela de 21 polegadas. Não, então o Tesla que eu peguei é falso. Exato. É do Paraguai. Bora lá. Bora lá dos Estados Unidos dar uma volta comigo lá. Você vai assim, eu quero muito ir pra Orlando. Não sei se eu vou esse ano. Eu tenho que ir pra Nova York competir. Que eu tô classificado pro Mundial de Batalha de Robô. Que animal. Não, isso é doideira. Nem eu sei como isso aconteceu. Mas aconteceu. Mas quando eu for pra Orlando, cara, certeza eu vou buzinar lá, porque tem esse lance do Tesla. Eu tenho vontade de ter um Tesla aqui no Brasil. O problema é que a revenda dele é muito complicada. Depende pra quem você vende. É? Aí, tá vendo aí? Eu tenho Tesla aqui desde 2016. Você conseguiu revender todos? Cara, meu primeiro Tesla foi em 2016. Eu já troquei de Tesla no Brasil, já importei, eu acho que uns 6 ou 7. Só um que eu perdi dinheiro. Todos os outros eu ganhei dinheiro. Mas aí teve vários fatores, valorização do dólar, aquilo, você importa ali na bica. Cara, não só isso, o lance todo como qualquer coisa no mundo, você precisa saber pra quem você vai vender. Se você pegar e deixar o carro numa loja convencional, o cara que tá indo numa loja convencional, ele vai querer comprar um Porsche com o mesmo dinheiro. Ele não sabe o que é um Tesla. Se você pega o público certo, você pega as pessoas que querem realmente, os entusiastas, cara, você consegue ganhar dinheiro. Você que tem bastante conexão, cara, é que você vende os carros através de lojas. Se você pegar, começar a gerar conteúdo, ver se vai gerar desejo e tal, o dia que você abrir a boca e falar assim, acho que eu vou vender meu Tesla, o que aconteceu com o Rolandinho? Você vai ganhar dinheiro. A Rolandinho teve uma história engraçada, eu vou até trazer ele depois aqui pra contar a história do Tesla dele, que o Rolandinho foi sensacional no Tesla dele, você sabe, né? Mas assim, só pra galera ter curiosidade, matar essa curiosidade, e até uma curiosidade minha, como é que faz manutenção num bicho desse, bicho? Não tem manutenção, cara. Tem atualização de software. Não, mas assim, por exemplo, freio. Tem partes mecânicas. Não, quase nada. Freio, você vai trocar com 120 mil quilômetros, você fica com um carro com mais de 120 mil quilômetros. Não tem óleo. Mas assim, não tem correia. Eu não sei se é mito ou verdade, mas parece que eles importam alguém do México, um mecânico do México. Isso foi lá no comecinho. Lá, esse mecânico chamava Andrés. Gente boa. Isso existe mesmo? Existiu. Olha o que a gente fazia. 2016 para 2017, começaram os Teslas aqui. Não tinha manutenção. A gente não sabia como fazer. Cara, a gente entrou em contato com a Tesla, o centro de serviço mais próximo era o México. Eu várias vezes trouxe o Andrés para cá. A gente dividia a passagem dele. Ele vinha para São Paulo, a gente trazia os carros, ele fazia a manutenção básica ali, que era a revisão, trocar alguma coisa que tinha quebrado de alguém, uma porta do Model X que estava meio descalibrada, fazia isso tudo. As coisas evoluíram tanto que hoje já tem pelo menos umas 4 oficinas aqui no Brasil que dão manutenção full em qualquer Tesla, até remoto. Tem um menino que é o Matheus, da EZ, que, cara, ele faz manutenção no Tesla, atualização de software que você precisar, desbloqueia chip para funcionar a APN, para pegar a internet, tudo remoto. Tudo remoto. Ele tem uma oficina em Jaraguá do Sul, cara, que é coisa mais linda de Deus. Hoje tem lá 5 ou 6 Teslas fazendo, entre as revisão, que manda para lá, ele faz aperto, ele vê se tem algum vazamentinho, qualidade de bateria. Então, hoje, Tesla no Brasil, inclusive peça, você consegue achar. Eu não vou conseguir fazer pela uma autorizada da Porto Seguro, quando bater,
Talvez. Eu acho que tem um no Rio de Janeiro que já é credenciado. Mas você tem hoje pessoas muito boas que fazem manutenção em Tesla aqui. Caramba, não sabia, Muito bicho. Pra bom. mim tinha que importar um mexicano lá e faz tempo ele já. vai traz as peças na mala. Ó, o Mateuzinho, velho. Puta, o Matheus é top. O Matheus é um cara legal pra você fazer conteúdo. Ó, quer ver? Quero, por favor. Ó, vou te Porque mostrar é aqui, curiosidade minha e Olha você isso. acabou de matar minha curiosidade e, mano, eu Pra quero você ver. matar essa curiosidade de todo mundo no canal também. Pra você ver como o Matheus é foda. Quer ver, ó? Então a história do mexicano é verdade, É verdade, só mas que não usam mais o usa mexicano. Ó, o Mateuzinho é tão fera que olha o que ele tá fazendo. Olha, um videozinho que E ele me mandou. seguro pra um Tesla? Tem, tá. Seguradora Porto pega de seguro, boa? tudo. Olha que apareceu com a ideia fera, ó. São Breno, a gente tá com 3 MCU de Tesla aqui. Ó, computador da Tesla Computador aberto. da Tesla. 3.0, Olha lá. 3.0 e uma 2.5. Esse aqui E ele desmontando, ó. ó. De LTE, perdeu a funcionalidade desse modem. A gente tá com o modem aqui na mão do Lucas. Nossa, véi. Olha lá. Substituir esses dois modems pra o LTE voltar a funcionar. Um é Model Y e o outro é o Model 3. Então desativado, né? Agora a gente vai montar novamente. A gente só desmontou pra poder verificar qual é a peça pra poder comprar. O cara manja tudo, velho. O cara tá manda aqui, tudo. é o Cara Mac tá Masi aqui. do Tesla. Meu, ele é tão... eu posso falar que ele é melhor do que eu, cara. Sabe por quê? Ele foi na raça, ó. E quem quiser seguir lá, o Instagram dele é bem legalzinho. É Ezenin, E-Z-E-N-I, Car Service. E ele faz tudo de Tesla. Meu Ele parceiro, mostra, cara. eu quero conhecer esse cara, eu quero trazer esse cara aqui. Ó, ele é muito fera. É sério, É muito será que ele fera. viria aqui Vem, pra falar? vem, Porque vem. eu tenho muita curiosidade de Tesla. Ele eu arruma gosto de Hammer carro. elétrica, ele arruma, ó. Cara, ele mexe com os carros. Sabe Lucent, que é o grande concorrente do Tesla? Sim. Cara, ele dá manutenção em Lucent. Cara, ele é muito Tem bom. Lucent aqui no Brasil? Tem 3 já. Tem Rivian já. Já tem. Rivian eu vi. Rivian eu vi. Mas- Tem Lucent, a Lucent tem 3 já. O cara é muito bom, o cara é muito bom. Vale a pena que você da trazer. hora, E velho. ele te contar todo o... Cara, as dores de cabeça que ele já teve com Tesla, mas hoje ele mexe em tudo que você precisar de Tesla. Tudo. Eu tenho, assim, minha experiência sempre foi, pô, eu vi seu Tesla, eu vi o do Rolandinho e tal, mas nunca tinha dirigido, real mesmo. Uhum. E eu tava muito tempo sem viajar, viajei agora, tive a oportunidade, alugamos. E eu falei, cara, é legal, espertinho. Pô, a gente que gosta de carro, a gente sabe que delay no carro é perigoso. Pelo menos sim. pra mim é muito perigoso. Sim, porque eu sim. faço muita ultrapassagem, eu faço as manobras que você tem que ter um carro esperto pra fazer. E não é manobra arriscada, nem nada de correr, não. É, mais ou menos. Ultrapassagem. Ultrapassagem. Não, sério, numa ultrapassagem, se o carro tem delay, provoca ruim. um acidente. É ruim. É ruim. Não, e o Tesla é bem E a rápido. Macan tem delay. Eu odeio isso na Macan, velho. Dá pra mexer no software e melhorar. Né? Dá pra fazer um Dá. stage 2 ali. Um stage Mas 1. o Tesla é delay zero, cara, é muito bom. Né? É muito bom, eu adorei isso nele. Adorei. Ó. Aí peguei o lance do pedal, que você, por exemplo, se você solta o pedal, ele vai freando. Então eu peguei o Ele lance vai- do pedal para ele não ir freando. Dica, próxima vez que você vai para os Estados Unidos, não aluga na Hertz, nessas locadoras normais, aluga pelo Turo. Turo, me falaram a Porque o mesma Turo coisa. é a plataforma que você aluga direto da pessoa. E geralmente as pessoas, elas não capam o software. Aí lá você consegue conversar com ele por mensagem, ver, tem autopilot, tem o full autopilot, não tem, tal, o Plaid, é o que mais rápido. Se você perguntar pro Rolandinho, ele foi uma vez para São Francisco, se eu não me engano, alugou um Model S Plaid que tinha acabado de sair, meu, ele ficou maluco. Ele ficou maluco no O carro. Plaid é... O seu é Plaid? É. Óbvio, né? óbvio. O que tá blindando também. Que tá blindando também. Legal. E o Model Y pra mim é o mais bonito que tem, mano. É o Você mais da acha? hora que tem. Você prefere? Eu prefiro o Não X. digo bonito, mas é o mais da hora, por causa Ah, não, da é. portinha. Ah, não. Não, essa porta gaivota é o X. É o X. É o X, é o X. O Y é o intermediário. gordinho. É o gordinho. É o isso. gordinho. E daí o Model 3 é o hatchzinho. É o hatchzinho de entrada. É o de entrada, Né? isso. O X é o Isso. da gavetinha e o S é o brabão. E é esse que eu tô blindando. Daí essa é a blindagem que é top, que a gente tem que fazer a levinha por causa das portas pra Das subir. portinhas. Não, a gente vai correr atrás disso daí sério mesmo. Então, cara, tem muito mais conversa pra Obrigado. conversar com você. Cara, tinha um lance também dos seus novos desafios, Afterverse, mas vamos deixar pra outro papo, pra deixar a galera com um gostinho na boca também. Segue esse cara. Obrigado, Ele tá com novos desafios, compartilhou algumas coisas aqui comigo que com certeza a gente não pode falar por enquanto, mas vai ser muito da hora. E como é que a galera te encontra? Cara, qualquer rede social é @MacMasi. MACMASI. Tem tudo, cara. Twitter, Instagram, YouTube, tá tudo lá. Então, Tá tudo lá, até a começa rede me seguir. social nova agora do Do Marquezinho? Threads, sim. Do Threads, sim. É Tamo isso lá, daí. tamo lá. Bom, pessoal, lembrando que acabou esse episódio agora, vai sair o próximo convidado na UBTV, tá?
Então, corre lá, você que não baixou, e escorrega o preço, nosso patrocinador do dia aí. Chega junto e é isso daí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, Mac Mazzi. Valeu você, Parabéns, mano. cara. Você é um cara. Obrigadão. Valeu, galera. Fui!